gente. Vamos iniciar mais um Arte e Militância, esse programa que tem como propósito contribuir na construção da memória dos produtores culturais cearenses, artistas que vêm construindo na sua trajetória um legado muito importante para a nossa identidade cultural, para a nossa vida em geral. Então hoje tenho o prazer e a alegria de trazer um amigo aqui, Dalto Moura. Dalto Moura, vocês estão vendo aí, esse jovem produtor, jornalista, cantor, compositor, multi-artista, né? No sentido pleno, poeta. E vai hoje nos falar um pouco da história de vida dele, contar um pouco a sua trajetória. Ele que tem bastante ativo nesse meio cultural. E inicialmente eu queria agradecer a sua presença, Dalto, aqui. Muita alegria recebê-lo, você que veio aqui nos dar essa força. A alegria é nossa. Tudo bom, gente? Tudo bem? Que alegria estar aqui, viu, Pingo? Parabenizar por esse espaço, né, tão importante, esse registro, o documento que você está produzindo aqui, né? É um registro documental de depoimentos de colegas compositores, produtores culturais, gente que une arte e militância, né? Então, na realidade, a arte já é uma militância. Exatamente. O fazer artístico já grande, é uma militância. Né? Pois é. O fazer artístico é uma grande militância, né? E é muito importante, é fundamental. A gente batalha muito, por exemplo, para que o MIS, né, o Museu da Imagem e do Som do Ceará, possa ter uma série de depoimentos, né, como a gente tem o MIS do Rio, que tem depoimentos absolutamente importantes. Eu sei, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos. O Faro fazia, né? Então isso que você faz aqui é registro, é salvaguarda, estamos história. Começando aqui. Nós começamos, inclusive, você é o coisa mais boa. jovem Eita. a contar essa história aqui, porque a gente começou aqui, por exemplo, na próxima semana a gente vai receber o Nelson Bezerro, 80 anos. Sim. O pessoal de 80 que passou aqui, Zé Tarcísio, já Jane trouxe o Azeredo. Roger ainda não, né? Roger, Jane Azeredo e tal. Que bom. Depois veio o pessoal de 70, Rosenberg e muitos outros, né? Aí a gente já entrou no meio agora o pessoal de 20. 60. Pessoal de 25 na música. Não, mas é jovem porque é bom também intercalar com esse pessoal que está... Que, na realidade, para esse pessoal que veio é jovem, sim, né? Exato. É uma referência jovem. Mas, Dalto, eu queria saber o seguinte. Você nasceu em Fortaleza, no início ali da década de 80, precisamente, 1980, né? Meados de 1980. E eu queria que você me falasse dos seus pais, da sua família, desse momento aí. Maravilha, Pingo. Só agradecer mesmo, destacar a importância desse processo que você tem de elaboração da memória, né? A gente vive essa militância do campo da arte e da cultura e parece que é tão difícil, a gente tem que matar tantos leões, abrir tantos paraquedas todo dia, que parece que falar de memória é um luxo, né? Parece que falar de salvaguarda, de registro, é algo assim que fica muitas vezes fora de plano, de esquadro. E você, com o livro Pérolas, com tantos projetos, com a reedição do Centauros e Canudos, que você tem lá também todo um apanhado, uma contextualização, um texto, né? E você convida as pessoas para fazer parte desses projetos de memória, o documentário das Cantoras da Noite, que é algo assim primoroso, né? Então, assim, toda a sua trajetória ela é permeada por esse esforço de memória e isso é muito louvável. A gente precisa muito disso. Demais, Dalton. Agradeço suas palavras. A gente precisa muito disso mesmo, porque a gente não é acostumado. Infelizmente, na nossa cena, isso muitas vezes é tratado como um luxo, né? Porque as pessoas tentam, assim, estão na batalha da sobrevivência ali, do dia a dia, e a memória vai ficando. E quando a gente vê, a gente não tem um registro de uma certa época, a gente não tem imagens, fotos. Então, tudo isso que você está fazendo, daqui a muito tempo, todos esses produtos, né, todas essas obras serão estudadas, serão fontes de referência, o site digital da música cearense. Então, é todo um trabalho que a gente precisa destacar e agradecer. Eu que agradeço. Então, vamos construir a sua memória. Vamos porque cai na prova. Pois até porque... Não, então, os meus pais, pessoas batalhadoras, né, trabalhadores, né, classe popular. Minha mãe vem de uma família de muito poucos recursos, que morava no interior do Piauí. Ela é piauiense? Ela é piauiense. Qual o nome dela? É Lindalva. Lindalva? Lindalva Moura. O seu sobrenome Meu sobrenome Moura, dela, da família do Piauí, e Borges, da família do meu pai, que é de Jaguaribe. Ali da Jaguaribéria, como diz o nosso Eugênio Leandro. Seu pai, o nome dele? É de Jaguaribe, é o José Borges Neto.
José Então, Borges herdei Neto. o Moura da minha mãe e o Borges do meu pai. Seu nome todo é É Dalton de Moura Borges. Dalton E de eles, Moura. e ambos vieram de uma origem muito, né, humilde, batalhadora, da classe trabalhadora mesmo. No caso da minha mãe, de moradia, né, assim, quase que rural, porque ela é do interior do Piauí, ali de aquele pedacinho entre Oeiras, entre Canto do Buriti, né, são cidades, assim, eram localidades muito simples. E ela era, o meu avô, o pai dela, era uma espécie de prático, que as pessoas diziam, faz tudo. Era assim, uma pessoa que entendia de motor de carro, conseguia montar um motor de água para transportar, fazer um sistema hidráulico, entendia do plantio, né, das diversas culturas, da terra. Assim, era uma espécie era um funcionário. O pai dela, como era o nome do seu avô? Era o Raimundo Honório. Então, o seu Raimundo Honório teve aí 18 filhos. Minha mãe foi a primeira. Caramba. Logo depois, a mãe da Loren Gualda, que é minha prima, que é cantora aqui em Fortaleza, né? Como é o nome dela? Ela chama Loren Gualda, que hoje é cantora aqui do circuito do jazz, da música soul, pop, em casas assim, da Aldeota, da Varjota. A sua... Minha prima. Sua prima. Isso. Por coincidência, a mãe dela foi a segunda filha, depois vieram 16 homens. Todos os outros foram homens. Então, as duas primeiras mulheres assumiram todo aquele rojão, né? E todos nasceram lá nessa localidade do Piauí? No Piauí, a família estava lá, localizada lá. Os mais jovens, a família tinha se mudado, já minha avó já estava um pouco entre Oeiras e Teresina, né? Sei. Mas era ali aquele cantinho. Simplício Mendes, Canto do Buriti, Oeiras, né? Que foi a primeira capital do Piauí, como a gente teve aqui, Aquiraz, né? Que tem lá o coral dos vaqueiros, aboiadores de Oeiras, né? Então, que é muito... a sua origem materna está nesse... E seu pai lá no... E o meu avô tocava sanfona informalmente, além de fazer isso tudo, né, de entender de carro. Faz tudo e música, inclusive. Ele tocava sanfona informalmente, era uma pessoa assim, de muitos saberes, muitos fazeres, né? Legal. E assim, aquela coisa, uma família, uma vida muito desafiadora, né? Verdade. Assim, a fome, a espreita ali, porque é uma família muito numerosa no interior. 70 anos atrás, 80 há anos bastante atrás, tempo. né? Então, aquela questão da agricultura de subsistência, isso que a gente luta quando a gente fala semiárido, né? Lá é semiárido, né? Quando a gente fala de reforma agrária, de direito à terra, direito à produção, às vezes quem é de classe média, mora em Fortaleza, tem uma ideia um pouco teórica disso e acha que é uma coisa meio... Alguns até acham anacrônico, criticam, né? Algumas pessoas têm um viés assim de crítica a isso. Mas quem passou, quem vem dessa realidade, muita gente vem no nosso país, a grande maioria da população brasileira. No Nordeste é importante os assentamentos, origem, né? É muito grande. Você vê a diferença. Você vê a diferença vai no de vida e quando que vai numa faz, região de organização. Que não teve nada, nenhuma política, né? Exatamente. E o seu pai fazia o que lá no Jaguaribe? Meu pai, ele era de Jaguaribe mesmo? Jaguaribe, começou a também trabalhar muito cedo, assim como minha mãe, né? Minha mãe na lavoura, assim como o meu avô, né, orientava os filhos, e aí eram duas mulheres para esse tanto de homem. Alguns filhos não vingaram, mas né, muitos, 14 irmãos. Então, aquela coisa de dividir com a minha avó as tarefas domésticas e o horizonte que havia para as mulheres, que hoje, né, felizmente avançaram muito, tem muito a avançar ainda na luta contra o machismo estrutural, mas já avançaram muito. O horizonte que havia para a mulher, basicamente assim, minha avó passou a vida dela tendo filhos. Assim, verdade, 18 filhos. Quando parou, ela faleceu pouco tempo depois. E certamente esse número de gravidezes, né, cumpriu um papel pesava, aí, né? junto com a dificuldade de acesso à saúde pública. Então você vê que tudo se entrelaça com as lutas da gente, né, em defesa do SUS e tudo mais. O meu pai, a família dele de Jaguaribe, era também... Aí tem uma coincidência que o meu avô paterno também mexia com carro, né? Tinha esse gosto pelo carro. Eu lembro muito de um Jeep que ele tinha, que era o nosso Manuel Aldaz. Era um Jeep sem portas, que a gente andava nesse Jeep no Jaguaribe. E minha avó era uma pequena comerciante de lá, que ficou muito conhecida em Jaguaribe, que era a dona Francisquinha. Até hoje muita gente conhece lá. Minha tia, que é a Gracinha, eles têm esse mesmo ponto, desde né, que eles moraram lá, um pequeno comérciozinho, tipo barzinho, informal, e comércio de miudezas, variedades assim. A minha tia ainda é bastante conhecida lá, e a minha avó era muito conhecida, que era a dona Francisquinha. Como a família que Moura, é? A família Borges. Borges, eles vêm mais do... eles chamam lá Zé Borges, Maria Borges, família Borges é família Pessoa. Então, e era o mesmo nome do meu avô Raimundo, só que Raimundo Pessoa, o pai do meu pai. Então era lá
E aí era um momento que a gente ia na infância, ia para as vaquejadas. Mas eles se conheceram onde, seu pai e sua mãe? Rapaz, eles se conheceram em Mossoró. Meu pai fazia faculdade de agronomia, lá na famosa ESAM, que é a escola lá de agronomia do Rio Grande do Norte, que muita gente aqui do Ceará, muita gente teve também, passou por lá, né? E minha mãe também fazendo faculdade de administração e tal. Lá em Mossoró. Havia um momento lá, uma sexta-feira, em que o pessoal que morava mais na sede ia para uma festa lá perto da ESAM, da Escola de Agronomia. E era um dos momentos assim de lazer daquela turma que vivia ali estudando, batalhando com muito pouco, né? Como aqui na residência universitária, muita gente vem do interior. Lá, né? Moravam na faculdade. Eles se deslocaram para estudar, né? Como muita gente vem para Fortaleza morar na casa do estudante, passei aqui pelo Benfica. Então, dia de sexta-feira era um momento em que tinha um certo encontro das turmas e dali se conheceram, era o momento da paquera, né? E tinha umas histórias engraçadas, assim, porque ela depois voltou para o interior do Piauí, ela era professora, já estudava administração e passou no concurso do Banco do Brasil, que na época era uma coisa assim, que as pessoas de hoje não têm muita ideia, mas era meio que entrar no céu sem morrer, né? Era ganhar um bilhete de loteria. Público, né? Era uma certa... de muito relevância, salário bom. Ela fala que o primeiro salário do banco era mais de um ano do salário de professora, né? Então, e ela ficou trabalhando lá no Piauí, e aí ela no banco se mudou, lá. Pois é, foi para lá. Ela foi fazer vestibular, naquela época a mulher não podia, né? Então meu avô não queria de jeito nenhum que ela fizesse vestibular, e ela conseguiu ir escondida, acompanhando um dos meus tios, um dos irmãos dela, que ia fazer. Então ela, não, eu vou lá para ajudar ele na viagem e tal, para cuidar dele. E aí ela passou no vestibular e ele não passou. Dona Lindalva é danada, Dona né? Lindalva que Mas foi onde lá. Era essa faculdade? Lá em Teresina? Em Teresina, né? Aí depois, aí fez também em Mossoró, né? E foi estudar em Mossoró. E se conheceram lá, e ela voltou depois para o Piauí por conta desse concurso do banco, né? Aí já com... E o meu pai acabou indo atrás dela lá de uma forma meio surpreendente para ela. Ele conseguiu era uma batalha muito grande, né? Ele conseguiu com um amigo policial uma espécie de salvo-conduto, uma carta de um policial rodoviário que permitia que ele viajasse nos ônibus sem pagar. E assim ele foi de trecho em trecho até o Piauí, atrás da Dona Lindalva. Paixão grande. Que já estava encaminhada lá, já tinha E quando ele chegou lá, ela tomou um susto. Chegou na agência do banco, epa, o que você está fazendo aqui? O negócio e aí, é legal pronto. demais. Aí ele terminou a agronomia, passou a trabalhar no estado, na antiga Codagro, né? Aqui, que era uma estrutura, lá, que era uma estrutura ligada à Secretaria de Agricultura, né? Muitos anos depois eu me torno parceiro do maestro Luciano Franco, que era servidor da Secretaria de Agricultura. Mas aí quando é que eles vêm para Fortaleza? Pois é, eles foram para Canindé inicialmente, né? Ela foi trabalhar no banco lá. Ele foi pela Codagro. E aí ela não conseguia essa transferência e ele ficou naquela batalha de conseguir. Então ele visitava as comunidades, trabalhava, conseguia as famosas horas de trator para poder, né, preparar a lavoura em cada comunidade. Era era um esforço muito grande, né? As coisas eram difíceis mesmo. Um relato assim, às vezes a gente pensa que hoje, e está cada vez mais difícil, a gente vive cada vez mais, né, assim, exaurido mesmo, as pessoas estão exaustas, vivem com dificuldade, mas naquela época não era muito mais fácil, assim, né? Então havia essa grande batalha do homem do campo para sobreviver, e essa presença do trator ali para ajudar no viabilizar o cultivo era muito importante. Então ele era uma pessoa, de certo modo, importante nessa articulação. Era um pequeno servidor público, mas para aquela realidade local era alguém que as pessoas levavam presente. Danilo, ele passou lá na Madalena? Na Madalena, certamente. Danilo perto do Canindé. Madalena, lá, Pedra Branca, Paramoti. Ele fazia esse trabalho, né? E aí ele conseguiu, depois de muito tempo, eles conseguiram aí, com muita dificuldade, que ela fosse transferida para o Banco do Brasil de Canindé. E aí nós passamos a infância lá, eu, minhas então, duas quer irmãs. Dizer que eles foram para lá. Foram para lá. Casaram lá? Casaram em Jaguaribe. Casaram em Jaguaribe ainda. E foram morar a primeira residência. Foram morar... Foi no Canindé. Minha mãe passou um tempo ainda no Piauí, enquanto não conseguia a transferência, né? Era aquela Isso coisa ainda sem ter filhos, os filhos. Era aquela coisa de auxiliar esses inúmeros irmãos, né? Então você tinha aí de repente... E curiosamente a mãe da Loren, né? A única outra mulher, também passou no Banco do Brasil. E as duas puxaram o trem, digamos, da família. Lá era estudioso, né? De uma assim, para uma classe trabalhadora, um pouco de classe média, né, classe média baixa, classe média, enfim. E aí outros irmãos seguiram nesse trilho caminho, também, se tornaram também mas então assim. Só para a gente fazer uma linha cronológica mínima. Aí eles casaram lá no Jaguaribe e foram morar em Canindé.
Aí tiveram os filhos lá ou já foi aqui? Ou Foi. Quantos Aí filhos já são? nesse período. Você São tem 3 quantos? filhos, eu tenho 2 irmãs, elas não moram no Ceará. São mais velhas? Você São é o mais mais novo? novas. São mais novos. Você é o mais velho. E você moram... nasceu lá ou aqui? Eu nasci lá e aí vim para cá com poucos dias, né? Porque Mas o seu registro é de Canindé? Meu registro... Não. Meu registro é de Teresina, porque havia o hábito de as pessoas irem a avó ajudava, né, no parto. Então tinha isso de viajar para ter o menino, né? Eu sei. E aí, com 2 dias, viemos para cá, para o Ceará. Quer dizer, que foi ter lá no Piauí. Foi, porque tinha isso. Você foi registrado, quer dizer que você... 2 dos filhos... Por registro é piauiense. Por registro, sim, porque havia esse hábito, né? E com muito orgulho da terra do Clodo, Climério, de Torquato Neto, você, lógico, de Roraima. Você nasceu tantos lá, músicos veio para o Canindé, né? Para ser criado, a sua infância, sua primeira infância foi, né? Até quantos anos você Tinha viveu? uma história que ela já estava na barriga, ela foi pro show do Roberto Carlos em Teresina. Então, eu passei a vida toda levando minha mãe para os shows do Roberto Carlos. Quantos forem? Dezenas, a gente assistiu inúmeros. E ela diz, você na barriga já era músico, ela já tinha... Está entre nós. Já tinha um interesse. Qual a idade dela agora? Aqui tem 73. Mas ela não foi ver o Roberto Carlos agora lá em Barbalha, não? Rapaz, na Expocrato. Ela não foi? Não foi porque eu estava no Choro Jazz lá no Pará, na Ilha do Marajó. Senão eu teria levado. Já levei na Expocrato outras vezes. A gente persegue o Roberto Carlos. A gente vai onde ele. Porque ela adora. Né? E ela disse que da barriga dela no show, eu estava lá vibrando. Ela disse: você já era doido por música, Roberto desde a barriga. Carlos, né? Aí você até quantos anos você ficou lá no Canindé? Até 9, 10 anos por ali. Aí você viemos para cá. cresceu no Canindé. Tá aí uma coisa legal. Como é que foi sua infância lá? Entre Canindé, principalmente em Canindé, com visitas aqui, né? A gente vinha. Mas como aqui. Era a sua infância lá? Você tem infância de menino mesmo, uma vida boa, vida alegre, era uma cidade pequena, né, assim, acolhedora nisso, então infância de jogar bola, de soltar pipa, de né, ter ali ter uma infância, ter um espaço mesmo e se deslumbrar era com... no centro a casa deles? Era na sede. Ela trabalhava no Banco do Brasil, se deslumbrar, ele lá na agricultura. aí ele com o tempo deixou a agricultura, foi trabalhar em comércio também, né? Lá no Canindé. Lá em Canindé, se tornou também uma pessoa conhecida lá, o Borges, né, como... aí é curioso esses tinha traços. Tinha uma casa. De uma pequena... Do lado da Casa Marreiro, sabe a Casa Marreiro sei, lá do poeta? Marreiro lá, né? Do Laurismundo, do Natan. Conheci o pessoal. A Lauriene, né, que foi casado com seu parceiro Alain sei, Mendonça, né? Casa Marreiro que tem a famosa roda do vaqueiro lá, no sininho, né? Que é um mestre da cultura lá de ainda Canindé. Tá lá, o poeta Marreiro, tá lá. Resiste firmemente. Aí você se lembra E o poeta Natan é vivo e tem um cordel sobre ele, tem um sobrinho dele que trabalha por aqui na cultura, no Dragão do Mar, que fez um cordel super bonito. Recentemente eu estive lá, mas me diga uma coisa, você lembra das romarias na sua infância? Lembro, demais. Ele vendia o que, seu pai lá no Meu pai era como comércio, assim, de estivas, cereais, alimentos, coisas do lar, coisas... Era na casa dele ou era... Não, era bem na região comercial, do lado da Casa Marreiro. Sua casa não era lá? Não, era na sede aí também, mas você ia lá para casa comércio, separada. Às vezes? Ia para lá, e aí a gente vivenciava na prática tudo isso que vai formando. É curioso você perguntar isso, assim, porque quando a gente revisita isso, tempos depois, a gente encontra um pouco da nossa formação operária, de esquerda, sem que nunca a gente tenha tido uma aula sobre política, uma aula sobre política partidária ou sobre ciência social. Porque ali naquele comércio eu via pessoas que tinham muito pouco. Lógico. E que chegavam lá para pedir um desconto em meio quilo de farinha, em meia rapadura. E aquilo me chamava a atenção. Menino, né? Eu ficava assim, eu digo, mas como é que a pessoa não tem direito assim, a um mínimo coisa de um alimento, né? Aquilo para mim foi uma formação, digamos, marxista na prática. Uma criança vendo aquilo, né? Eu achava um absurdo. Normalmente também tem uma certa uma migração de pedintes nesses centros. Exato. Nesses centros de religiosos, romaria, né? Há uma aqui certa a Casa ida Marreiro, exatamente. Essa roda do vaqueiro ali. Aqui, Danilo tá vendo. Danilo é craque. Aqui, todo mundo chega aqui quer levar ele. É um ponto de cultura, de história. Muito bem, Danilo. O seu passe é caro. A casa do seu pai era... Ela logo aqui, à esquerda de quem ia para Casa Marreiro. Como era o nome, Danilo? Era o Mercadinho Jaguaribano, que ele homenageou o Jaguaribe colocando o nome Mercadinho Jaguaribano. Levou o Jaguaribe para o Canindé.
Isso. Tendem, tondom, tendem, Os tondom. vaqueiros, né? Isso. Danilo aí, ó. Que era Essa foto de o quando seu é, Laurismundo Danilo, foi meu qual professor. Qual a data dessa foto aí? Essa foto é um pouco mais antiga. É, mais antiga. Ela deve ser talvez dos anos 50, 60, né? Pelo vestuário do E pessoal. curioso isso, porque era uma coisa na prática de ver essa contradição social. A gente era uma família de classe média que vinha de uma realidade de classe que estava em muito ascensão, pobre, né? Tinha né? tido uma ascensão, né? Mãe bancária, os o pai... dois levaram essas marcas de terem tido uma formados, infância ambos difícil. formados, e ele agrônomo, ela exatamente. bancária. Vixe, era um orgulho. Classe Na média época, alta, se assim, usava chegaram a ser o classe... anel de formatura quando se ia para algum evento, um momento Legal especial. demais, Tinha um orgulho de pessoa dizer assim, não, fulano... Aí as pessoas chamavam de doutor, né? Era aquela coisa toda. E além disso, assim, eu acho que um traço aí que eu herdei era essa coisa de ser muito workaholic, que as pessoas ficam perguntando que hora você dorme, tem 58 Daltons por aí, porque você está em todo canto, faz 500 coisas. Eu acho que isso também, revisitando de hoje, era uma herança dele, que ele trabalhava tipo de 5 da manhã à meia-noite. E suas irmãs são mais novas que você? São mais novas. Você são nasceu mais em novas. 80, elas uma em 82, outra em 84. E você E quer aí, dizer que esse suas mesmo primeiras processo, escolas elas iam foram para lá? para nascer. Foram lá. Você estudou lá em que colégio? Já subversivamente, eu lembro Qual que... colégio você foi estudar lá? A gente teve o privilégio, né, de estudar em escola particular na época, com esse esforço grande, né, dos pais e tal. E eu lembro que foi uma experiência muito interessante para mim, porque houve um momento lá em que eu questionei umas atitudes lá da direção da escola. E aí gerou-se um clima assim do tipo, esse cara é problemático, esse cara é questionador. Esse menino, né? Era tipo um menino de 9 anos, 8 anos. Era uma história de construir uma quadra, que eu digo, mas aí vamos fazer um bingo para arrecadar dinheiro para construir a quadra. Não, mas a gente não paga mensalidade, a quadra já deve ser construída pelo colégio. Já estava lá questionando. Rapaz, já era um questionamento. Resultado. Resultado, gerou-se um clima lá e eu aproveitei e saí do colégio e fui para a escola pública, que me rendeu um crescimento enorme, assim, aí de conhecer a realidade das pessoas. Era escola que é religiosa? Não, escola mesmo dessas redes, rede fundamental, médio, né? E na época com o famigerado teleensino, daquele senhor lá, futuro que se dizia combater os coronéis e que depois se tornou ele mesmo um grande coronel, né? Então ele promoveu uma coisa chamada teleensino. As gerações novas têm que saber disso e lembrar para que nunca mais se repita. Canal 5, né? Era um professor aulas, que acompanhava. Então, à época, o discurso era fazer número, era incluir, era colocar as pessoas que não tinham acesso a nenhuma escola, nenhum professor, ter a televisão ali. Só que, na prática, isso também gerava uma precarização muito grande. Né? Então, você ia para a escola e tinha aula na TV. Tinha uma TV. Depois que saí do colégio particular, tinha uma TV e uma professora, coitada, para tentar ajudar em todas as disciplinas. Em vez de uma Quer dizer que era uma professora de disciplina e a aula era... Mas a aula eram vários professores, fosse matemática, mas eram vários professores na TV. Vários, né? O pessoal daqui de Fortaleza que até produzia. Até nossa amiga Inês, aqui, que é do PDT, Inês Anilson, né, ligada às mulheres, as mulheres trabalhistas, aulas, né? Que o pessoal às vezes brinca que são as mulheres trabalhosas, mas ela que brinca, não sou eu, não. As mulheres trabalhistas do PDT, ela deu aula lá e tal. Tempos depois, a Catiúza, nossa colega, na TVC, né? Isso. Não, e aí era aí foi esse outro choque de realidade que eu já convivi ali, mas no colégio eu vivia entre muros, né, com pessoas de classe média. Então esse colégio era bem perto. E lá era a realidade da pessoa, o aluno, o colega chegar, o lanche, a merenda, ser 3 creme cracker, e aquela era a refeição que ele tinha da manhã, né? E assim, moravam nos distritos, aí já eram pessoas mais velhas, estavam na mesma série que eu, mas mais velhas, aquela coisa também de você começar a conhecer. Então essa realidade bateu muito a porta nisso também. Foi um período muito rico. Né? Mudou muito. E nós fomos participar de uma feira de ciências lá, e a alegria tem umas fotos aí. Olha aí, a alegria foi ter ganho a feira de ciências. Onde é isso aí? Cadê? Tem você superando aí, superando a equipe do colégio particular. Ainda é a Casa Marreiro. A Casa Marreiro. Aí o Marreiro. Nossa amiga Flávia Marreiro, que foi jornalista da Folha, filha do seu Laurismundo, foi também da... Teu pai não está por aí, do não? Eu País, aí na casa, né? Aí, tá rapaz, não. É capaz, viu? Anos 80 aí, ó. De repente um vizinho tava lá. Esse barbudo ali poderia ser ele. Também tinha barba. Tá aí, ó. O professor Laurismundo, que foi meu professor. César Menotti, PPP. Meu professor de inglês, inclusive. Tomezinho e Ercílio Neco. Era muito avançado para a época ele, sabe? Ele dava aula de inglês no colégio. Professor Laurismundo, que é parente do Natan, poeta, né?
Aí, tu me diga uma coisa, e como é que você vem a Fortaleza? Vem morar em Fortaleza em que ano? Então, E como é que foi isso? aí eu vim morar em 92, naquela coisa da minha Quer mãe. dizer, com 12 anos, até 12 com anos. 11. 11 É, anos, com 11 11 anos. vim morar aqui para estudar, aquela coisa, velha história de mandar o menino estudar na capital. 11 anos, então ia ser o fundamental, quinta série. Não, Mais ou menos, né? já era É quinta, sétima sexta- série, eu já estava na sétima. Eu fiz, porque eu quinta, pulei, sexta, sétima, oitava, pulei né? um ano. Ah, e então aí pronto, já foi. estava lá na quinta, sexta, sétima, já veio para Já vim para cá na sétima, com 11 anos, e vim morar sozinho, que era uma história também que parece meio maluca. Como é que foi isso? Dona aí? Lindalva me Mandou? colocou para morar sozinho aqui com 11 anos. Então eu morava perto do colégio, mas não tinha quem ficasse Qual era o comigo. colégio? Era o Cristos, ali da Aldeota, ali da João Cordeiro. Rapaz, ali mandou, pertinho vá, da Barra. vá mesmo, se vira. Vá, se vire, porque não tem quem fique com você, você tem que ir, tem que estudar. Vá para lá. Aí ela vinha no fim de semana, um fim de semana, outro eu ia para lá. E aí eu me virava. Então, E aí, tipo, levava os comunicados, leva para sua mãe assinar. Eu canetava o comunicado lá, porque só tinha E eu. morava aqui no apartamento No sozinho, apartamento comia o próximo, quê? comia, fazia, improvisava, fazia, Que maravilha. sabe, e assim, era uma coisa meio controversa, né? A gente não podia estar assim espalhando muito isso, porque tinha gente que criticava, né? Assim, era uma coisa meio ousada para a época, mas ela entre você, É porque pela idade, 11, 12 anos, né? entre cara? você vir estudar e essa coisa e parece meio maluco, mas não é tanto não, assim, tinha muito suporte, a gente ligava para casa Lógico, do tem orelhão, sabe? Eu falava, Devia ter os mas- primos, devia ter mais gente aqui. né? não tinha Tio. alguns primos, mas a gente não tinha muita convivência. Mas esse dia a dia era mais de autonomia mesmo. Eu acho que isso foi muito valioso para mim. Hoje eu também você- incentivo muito isso. Assim, Sozinho. meu filho, eu incentivo muito a que tenha autonomia. Muita autonomia aí A no gente caso, tem né? filhos que nasceram no mesmo dia, mesmo né? período, Eu e né? você, sábado de carnaval de 2001, né? É, Estávamos ambos recebendo esses meninos. É o Aitan, foi o Aitan, né? Foi. O Aitan, 24 de fevereiro de 2001. né? Eu lembro que você estava tendo filho nesse dia. Eu 24 também. de fevereiro é o Kaique, é o mais novo. Kaique, É o mais novo, o mais novo. Exatamente. Kaique é o mais novo. Os outros são mais Exatamente. novos. Aí, Dal, tu vai estudar no Cristo. Aí eu ia estudar no Cristo. Aí, pá, Terminar o primeiro grau ali, aí fundamental, o seu né? Laurismundo tentou muito ensinar inglês, mas quando a gente chegou no Cristo era 3, 4, 5, eram as notas péssimas de inglês, porque era outro nível de cobrança, né? Aí foi a vez de... Aí o jogo virou. Aí eu que vinha de menino de classe média, de apartamento no colégio público em Canindé, aqui eu era o mais... Assim, Diferente liso, da turma, né? sem Não, é formação, diferente, né, do vindo do interior. interior, que não tinha visto tais e tais matérias, que não sei o que não conhecia a cidade. Então aí foi outra adaptação, né? E aí tu Assim, termina o fundamental lá. Terminei o no fundamental Cristo. lá. Aí faz o segundo grau aonde? Fui no segundo grau, eu fui lá no Farias Brito, que eles tinham aquela campanha de vestibular, sempre tiveram isso, né? De anunciar esses meninos. Mas qual era o 50 Farias primeiros lugares, não sei o que, aquele do Odilon Braveza, ali na Dom Luiz. Iniciozinho da Dom Luiz. E aí Lá no começo e da aí Dom eu Luiz, fui né? lá, bati a porta e disse, eu queria uma bolsa para estudar aqui, porque minha mãe está pagando colégio caro, eu queria vir Isso para morando cá. sozinho. Morando sozinho, peguei o ônibus, 2 ônibus, fui lá no início da Dom Luiz, cheguei lá, eu digo, ó, danado. e o Cristos não dava bolsa para quem tinha boas notas, ele só dava bolsa para os atletas, né? Eu adorava basquete na época, mas eu não conseguia ser um bom atleta, assim. Eu assistia, vivia muito, era mergulhado em basquete, adorava, mas não conseguia. Eles davam bolsa para os... Aí a seleção, o Banfó treinava no Cristos, na quadra do Cristos, a gente ficava vendo ali o time treinar, aquela coisa do goleiro Futebol ali, de salão, com aquela bola pesada e 20 pessoas chutando ao mesmo tempo, né? Tinha o Vinícius, professor de basquete, o Cocão, que era um cara muito conhecido na cidade também. Papinha da né? sua faixa etária, o Papinha está aqui acompanhando nosso programa. Que eram Foi professores, campeão de né? basquete, o Papinha Pois é, aqui. mas eles não davam bolsa para quem tinha... Foi, Papinha, olha aí, parabéns. Ó, FB. FB Braveza, né? E a gente sempre tem que lembrar o nosso Bergson Gurjão também, né? Do basquete. Né? Grande Bergson. E assim, era isso. Então fui lá com a cara e a coragem, bati na porta. Já não era tipo transição, o ano já tinha começado, mas eu falei, olha, eu quero vir. Aí lembro que o Olavo Colares, professor Olavo Colares, me recebeu lá. Hoje até comentarista político, a gente diverge muito, que ele às vezes tem uns pontos de vista meio... né? Ele é comentarista na Rádio Cidade aqui. Mas lembro que ele me recebeu, achou meio esquisito aquele negócio de eu chegar lá sem pai nem mãe, sozinho, e pedindo uma bolsa, não sei o quê. Ele, pô, sente aqui, faça essas provas aqui. Ele. Aí olhou, pronto, pô.
você começa aí amanhã e tal. Traga aí seus papéis aí, não sei o quê. Nossa, legal, eu digo, não, né? mas aí vocês têm que me dar a farda, porque eu não tenho assim, condição. E os livros, né? Já começou o ano, Patrocínio. minha mãe já comprou tudo. E um patrocínio. Não vai poder comprar de novo. Tá bom, tá, a gente lhe dá a farda e os livros. Venha, venha. Bicho foi... Não, me diga uma coisa, aí tu fez o segundo grau lá. Foi. Mas me diga uma coisa, Terceiro. nesse universo já existia a poesia, a música, Muito, no Farias muito, Brito, você muito. fazia o que lá? Lá a gente tinha o inesquecível, o eterno professor Genuíno Salles, né? Que lançou livros de poesia, que era um incentivador, e a professora Sandra Maia, companheira do professor Perdigão, lá da UES, né? Sandra Maia, professora de literatura, eles dois foram muito marcantes para a gente, que faziam concursos internos de poesia, né? No Farias Brito tinha declamação. Eu lembro que eu passava de sala em sala, a pedido deles, né? Declamando Manuel Bandeira, Drummond, José Régio. Era uma Seus coisa poemas foram publicados em algum jornalzinho lá, alguma coisa? Nas antologias, sim, as antologias do Farias Brito. Saiu um livrinho com os poemas do concurso, né? Todo ano saía um caderninho, um livrinho. Mas ainda literatura, música ainda não. Isso, muito ligado à música também, porque sempre esteve, né? Assim, no Cristo também preciso registrar aqui o professor Nilson, de literatura do Cristo, foi quem trabalhou muito nos alunos essa coisa da poesia falada, poesia declamada. Então ele declamava nas aulas e mostrava como os textos ganhavam vida quando eram lidos, pronunciados, né? Mas esse amor pela música, na verdade, eu fui alfabetizado pelos discos, Pingo. Pela coleção de discos da minha mãe. A coleção de LP da sua mãe saiu, eu sei que exatamente. Você já deu esse depoimento em alguns momentos, eu li. Ela tinha muitos LPs, você imprudentemente ouvia. Me deixava ouvir aquelas coisas que... Sabe? Mas aqui você tinha acesso? Lá você tinha, mas aqui você tinha sua radiolinha? Aqui era o rádio, era o rádio. Lembro das músicas que tocaram em 92, eu lembro várias, assim, se você me perguntar. Porque eu morava sozinho, chegou, né? O apartamento não tinha nenhum móvel. Lembro que um menino do vizinho entrou assim no apartamento e olhou, viu só o sofazinho de um lugar, ele olhou, tu é pobre, hein? Olhou assim e comentou. Então eu tinha uma redinha, tinha o rádio, e o rádio era... Escutava o quê no rádio? Escutava tudo. Ia muito atrás, assim, era o pop internacional, eram as canções, os compositores. FM, Verdinha. FM, tudo, AM, o futebol, né? Esse gosto pelo futebol também, assim, desde essa época de costume de almoçar antes de ir para o colégio, ouvindo os programas esportivos. Você né? já veio torcendo algum time de lá? Ou rapaz, escolheu não, aqui? Com intuição muito assim. Eu lembro, meu pai era Fortaleza e ele tinha aquele disquinho com o hino do Fortaleza. Eu tenho um LP, eu tenho um LP do Fortaleza do Ceará. O compactozinho. Então eu lembro de ver aquelas camisas ali bem simples dos anos 80, né? Isso lhe inspirou? Você não quis ser contra ele, não? Rapaz, não. Eu virei ferroviário, me tornei torcedor do Ferroviário de imediato, porque... com essa identificação com o time que não era unanimidade, né? Então, assim, mas já foi não adulto, era da maioria. Sua escolha pelo Ferroviário já foi uma escolha consciente? Foi nesse momento que vim para cá, com 11 anos, 10 já 11. foi escolher Ferroviário? Não, porque eu achava incrível. Eu digo, olha, todo mundo é Ceará ou Fortaleza, é muito melhor ser Ferroviário, independente, personalidade. Joga até só maio, às vezes joga até junho. Não, senhor. É bom aí eu tive a alegria agora de pegar... Agora tá jogando até junho, até agora tá jogando, mas... é um ano, né? Não, que é isso, múltiplas vezes campeão da Série D, né? Mas se você lembrar bem, aquela época ali, foi um grande Ferroviário de Acácio. Não, porque o Ferroviário não Acácio, Nasa, né? Batistinha, Reginaldo Cara de Gato. Era assim, poxa, era um timão, né? Era um esquadrão mesmo, assim. Tanto que foi o último time a ser campeão fora do Manjadinho, Ceará e Fortaleza. Eu sei, foi em 94, 95 eu já acompanhei no estádio. Eu joguei com alguns brinquedos. Tive raiva do Marquinhos Capivara aqui no Benfica, que impediu que o Ferroviário fosse campeão arrastão. Trabalhadores, então. Os trabalhadores da ferrovia ali. Aí juntou esses dois lados. Quem era, bicho? O Erasmo, mas o outro aqui que jogava comigo sempre, que foi campeão pelo Ferroviário. Ele foi campeão, inclusive, pelo Ferroviário, pelo Ceará e pelo Fortaleza. É um dos únicos jogadores que foi campeão pelos times. No trio, né? Como é o nome, rapaz? Volante, bicho brincalhão pra caramba. Se a gente perguntasse ao maestro Luciano Franco, ele saberia. Eu vivo brincando com ele ali, rapaz. Não é Erasmo, não. E são vários músicos torcedores. Amigo do Girão do Jornal Povo, aí todos racham do Girão. Eita. O nome dele? Não, vamos lembrar. Só sei que eu já dei porrada nele também. Vamos lembrar. Mas o Ferroviário, ele tinha toda essa sedução de ser o time de quem tinha mais personalidade. Não era Maria vai com as outras, assim, negócio de Ceará e Fortaleza. O Alves, cara. Alves. Rapaz, já joguei muito com o Alves. O Alves foi campeão pelo Ferroviário, não sei se foi nesse time aí.
E foi campeão pelo Ceará e pelo Fortaleza. Um dos únicos jogadores que foi campeão pelo Ceará. 94, 95, não lembro o nome dele. O Alves, incrível. Joga mas eram demais, vários jogadores. Era demais, incrível. meu amigo não, e o Ferroviário jogava muito mesmo. Ele ganhava. Imagina, tinha que ganhar contra a arbitragem, contra a geopolítica. Era assim. E ia lá e entregava, ganhava mesmo. Era muito bom. 94, 95. Ele teria ganho vários jogos contra o outro ali que ele perdeu. Por um besteira. Sabe por quê? Porque o seu Ceará alugou o time do Rio Branco na final. Trouxe o time do Rio Branco foi ótimo inteiro, entregou as camisas para precisar ganhar do Ferroviário. Senão o Ferrinho tinha sido tri. Rapaz, é porque... A força da grana, viu? Apelou. Rapaz, não diga não que o pessoal come ovo lá também. Apelou. Atualmente o pessoal come manga, come ovo. Não, tem outro time aí sim, que é a força da grana, é o outro. Esse campeonato rapaz. Esse campeonato é com asterisco. O meu é canal aqui. O meu canal não tem essa coisa, não é nobreza popular, não. Mas é popular, o time do povo. Inclusive o título aí do ano passado, também tem asterisco, viu? Que na semifinal o Ferrão foi garfado aí contra não ouvi isso não. Contra o Fortaleza. Foi. Contra o Fortaleza foi garfado na semifinal do Cearense. Realmente eu vou concordar. Foi. Mas olha, foi bom. Mas essa história do futebol é muito também, Pingo, uma paixão assim, pelo jogo bonito, sabe? Assim, a gente vê agora, por exemplo, o que o Vojvoda fez, né? Eu acho que os torcedores de todos os times reconhecem isso, independentemente. A cidade se tornou conhecida na América do Sul. Principalmente o que ele fez agora no final. Eu gostei. Você gostou desse ano, né? Pô, a cidade se conhece. Inclusive nós da música temos aí um veio pra gente aproveitar, porque Fortaleza se tornou mais conhecida na América do Sul, dados os resultados que ele e o time, né, conquistaram. Então tem um espaço menino, aí pra gente. Estão ocupando. Exatamente. Mas o meu filho é Ceará. Meu filho é Ceará doente, daqueles que tá vendo? me obriga a fazer. Que você não fez, né? Não, ele torceu Ferroviário até os 9, 10 anos. Aí a crise justamente da adequação, aí no colégio, os meninos pressionando, ninguém é ferroviário, parará. Não sei o que, ele dizia, pai, o Ferroviário só joga com em casa, só joga aqui com calouros, não sei o que, pô. Então ele resistiu o quanto pôde, mas aí, né, o quanto pôde, mas cedeu. Aí tu termina o segundo grau, resolve fazer vestibular para jornalismo. Por quê? Isso. Como é que foi isso aí? Porque era isso, de uma cultura de ler muito, de ter esse olhar crítico sobre a realidade, de entender que a gente precisava dar voz a quem não tem, né, de perceber ali que era algo... Na época tinha muita pressão assim, a gente tinha notas boas, vá fazer medicina ou direito, era o que se falava, né? Era uma pressão que até hoje existe, né? Lamentavelmente. Mas eu lembro que eu tinha uma convicção muito grande de fazer jornalismo, porque era essa ideia de contribuir para uma comunicação mais social, para dar voz às pessoas, para a gente poder ter um contraponto. Até hoje a gente debate, né, como a grande imprensa brasileira pertence a 5, 6 famílias, né, como isso é nocivo para o país. Assim. Então, a gente, naquela época que não havia internet, o nosso grande lance, por exemplo, de construir uma alternativa eram as rádios comunitárias. Né? Lembro da professora Tânia Furtado, que trabalhou muito com a gente aqui na UFC, de fundar rádios e TVs comunitárias, a Fátima Bandeira também, né? Assim, professora de televisão, a gente discutia muito isso. Alternativas, a rádio universitária, UFC, você passou no vestibular para a UFC. Com 15 anos. 15 anos. Que ano foi, Dalton? Foi 96 o vestibular e comecei o curso em 97. Sempre foi um pouco adiantado assim, esse processo, né? 11 está aí. Aí me deixaram entrar na UFC com 15. Nessa época ainda foi difícil. Mas já 15. Tinha terminado o segundo grau, né? Não tinha essa dificuldade. Aí veio fazer jovem aqui a UFC. Aí durante quantos anos você fez 4 anos aqui. Ficou mais restrito aí, fez parte do movimento estudantil. Como é que foi a sua vida no UFC? Fui do centro acadêmico com muita alegria, os colegas como o Vitor Vasconcelos, o Alexandre Vale, o Átila, a Carol, o Alessander. A gente era do centro acadêmico, né? A gente ia receber os calouros lá no PC, do jeito que a gente foi recebido na matrícula. A gente conseguiu reabrir o RU, que foi uma história de luta muito grande. Foi de 95 a 99? 97 a 2000. Nossa turma se formou em 2000.2. É a mesma turma da Carolina Dumareschi, que é assessora da Luiziane. Como era o movimento estudantil nessa época, o movimento cultural? Era muita luta e muita resistência, Pingo, porque era governo FHC, desmonte do país, privatizações. E no campo cultural, o que você visualizava aqui nesse período? A gente via muita coisa. Os festivais na Concha Acústica, aqueles festivais ainda que o Paulinho Façanha participou, ganhou, né? Muita gente aqui. Aqui na Avenida, os primeiros shows do Cidadão Instigado, R$3 aqui no estacionamento do outro lado aqui, ainda ganhavam uma cana com coca.
Lembro bem, antes do Cidadão Instigado se tornar uma banda nacionalmente famosa, né? O rock, eu era muito ligado à cena do rock, ia para tudo que era show, tocava. Quem é o pessoal? Pedia as fitas demo, a gente na época... Quem era o pessoal que você acompanhava? Muita gente Porque aqui tinha de 97 a 2000 e pouco. Aqui há um momento aqui de diferente, assim, quem aparece um pouco aí é a Kátia. Sim, aí na nossa produção de canções, Kátia, Davi, Paulo Façanha, Serrão, Isaac. Um pessoal um pouco Kézia assim. cantava bastante, a querida Fátima, Marta Aurélia se apresentava. Porque Marta Aurélia já vem de 80, a egressa é de 80. Ela Rogerinho Franco, que depois seria o meu grande parceiro musical. De 80 também, mas não muito aqui no movimento estudantil. O Roger, o Pedão. 80. Né? Não, mas eu digo assim, de 90 mesmo. De 95 de 90, 95 em diante. Esse pessoal aí, Kátia, Davi, um pouco. Aqui, se a gente lembrar, a Lei Gereissati era de 95, aí todo mundo começou a fazer o seu CD. Isso, então, mas você estava aqui, então. Estava aqui. Estava lá e veio em 97 fazer o curso, termina em 2000. Não, já estava aqui desde 92, nessa história de morar sozinho. Não, eu falo na faculdade. Vindo para cá, 97 até 2000 e tanto, né? Até fazendo seu curso, era muito mais. Você se envolvia muito nisso, ficava mais no seu estudo. Mas já levava muito a música para as cadeiras da faculdade, escrevia matérias sobre os músicos, ia a show, escrevia crítica do show, escrevia crítica de disco, né? A gente trabalhava com o Ronaldo Salgado, nosso grande mestre, o Agostinho, nosso querido mestre, né? Então, assim, eu já tinha esse olhar. E a cena do rock muito, né? As bandas de rock, os shows no Pier 251, no Padang Padang, no Peixe Frito Blues Club. As bandas que você se lembra? No Relicário. Então, além do Cidadão Instigado, Dago Red, Velúria, que tinha uma ligação aqui, que era a banda do Regis Damasceno, que tinha uma ligação até hoje, um dos grandes nomes da música do Brasil, né? Tocou com todo mundo, né? Hoje tá mais presente aqui em Fortaleza. Uma banda que chamava Dead Poets, que era do Mário Kinderé, também estudante de jornalismo, nosso colega. A banda Devóticas, que era da Thaís Aragão, que é servidora da Rádio Universitária, jornalista, que era uma banda de mulheres, que tocava rock, muito bacana. O Camerata, que tinha uma influência erudita, que até a Kátia Freitas chegou a participar de shows deles. A Gangue da Cidade, que não queria nunca parar de tocar. A Gangue da Cidade e o Péricles da Locomotiva, quando a gente fazia as caloradas, o Péricles era verminoso, baixinho, contrabaixista, até hoje, não queria sair do palco nunca. Bora, Péricles, são 10 bandas, são 12, embora. Não, mais uma. Então a gente organizava as caloradas, né? Contatava as bandas, chamava. E aí você, nesse momento, já participa, já compõe com alguém? Já faz alguma coisa? Quem é que você faz aí em 2000? Já tinha as composições, assim, minhas, né? Nessa linha do rock, músicas em inglês. Tem essas bandas tocavam? Alguma tocava? Eu participava de algumas, assim, tipo, levando algumas músicas, né? E mostrava, e tinha a banda Frozen Fire, do André Luiz Almeida França, que era um grande cara também, muito fascinado pela cena rock daqui. Tinha a banda Scheisser, do André Braga, que a gente também dialogava, fazia música junto. Aí então, era esse universo que não tava dinheiro para gravar uma demozinha. Esse universo era o universo que envolvia mais. Era rock, o blues, aí... Muito. Na faculdade, até terminar a faculdade. E os compositores e cantores cearenses. Por exemplo, em 96 eu tive no famoso show da Biruta, da Kátia. Aquele que deu 6 mil pessoas na Barraca Biruta. Eu sei. Eu lembro de ir lá com um colega, a gente pegou um engarrafamento nunca visto e deu 6 mil pessoas no show. Aquele show foi um marco na carreira da Kátia e naquela geração, né? Eu lembro da Kátia, do Davi, naquele prêmio do Dragão do Mar, que foi transmitido ao vivo pela TVC, que era um prêmio para cada linguagem, quem foi o melhor no ano de música, de artes visuais. Então você já tinha. Lembro da Kátia e do Cristiano, eu muito jovem, encontrando com eles, às vezes, assim, em posto de gasolina. Né? 92, ou em restaurante, eu lembro de olhar para eles assim, meu Deus, a Kátia Freitas. Era por aqui que eles ficavam. Era, o Cristiano Pinho, eu olhava assim. Não sabia que tempos depois ela iria gravar uma música minha, ele iria fazer arranjos pra gente, a gente ia ser tão amigo, ia circular tanto. Pois é, aí você sai da faculdade, vai trabalhar no Diário Nordeste? Fui foi trabalhar. O primeiro trabalho? Fiquei aqui como professor substituto também. Na verdade, eu trabalhava desde os 15 no próprio Farias Brito. Quando eu saí de lá, na condição de bolsista, aí fiquei trabalhando lá como professor, como também revisor de provas, e isso me possibilitou assim, me sustentar durante a faculdade, né?
Então era muito trabalho, era mão de obra demais, era aquele volume de redações para corrigir. E aqui junto com E a aqui faculdade. junto com a faculdade, e assim, nessa coisa workaholic que a gente Mas tem. o trabalho mesmo, assim, agora você lá, jornalista profissional foi pro DN. Não, foi. Inclusive, Foi o primeiro? Foi. Já saiu daqui pro Caderno 3. Eu fiquei ainda na UFC como professor substituto, justamente porque o Ronaldo foi para o mestrado, né? O Ronaldo Salgado. Sim. E aí eu passei no concurso para substituto, até com pessoas super experientes que estavam concorrendo, e eu com 20 anos, moleque lá, e não sei como me deixaram passar também. E aí fiquei e tive essa honra de substituir, né? De fazer essas cadeiras que o Ronaldo ensinava, né? Insubstituível, absolutamente, o Ronaldo Salgado, o Ronaldinho, mas com essa responsabilidade de ministrar essas cadeiras, né? Então foi assim já algo muito marcante para mim, essa ligação aqui com a academia, com o curso de jornalismo, de poder dar essa contribuição. E lembro que fui para o Diário, Pingo, assim, literalmente numa coisa, eu lembro que o salário de jornalista no Diário do Nordeste, na época tinha uma greve de ônibus que estava marcando aqui em Fortaleza, e as pessoas ficavam abismadas, porque o salário do motorista de ônibus era mais alto que o salário do jornalista iniciante. E para aquilo, as pessoas achavam um absurdo, assim, como se o cara não fosse um trabalhador. E você foi para lá em eu fui pro 2002. O Caderno 3 com o Anderson. Não, fui inicialmente cobrir política, de uma forma muito difícil. Você foi... O Bilas foi seu chefe? chefe? Chico Bilas era o editor-geral, né? Chico Francisco Bilas, saudoso. Você sabe quem é filho do Bilas? Sim. Você sabe quem é filho do Bilas? Está aí. Tá aí. Pois é, Chico Papinha, Bilas. Então, filho Chico Bilas que junto com o Zé Anderson, que você comprou... formatou ali o projeto do jornal. Né? E o Anderson, rapaz, a gente precisa falar isso, porque ele comprou muito a nossa briga de ter a música cearense no Caderno 3, ter a arte cearense. Não, o Anderson... Que é a época que surge a internet... E começa a dizer assim, cara, eu digo, olha, Anderson, as pessoas já estão encontrando os conteúdos nacionais, nos sites, em tudo. A gente tem que dar o local, a gente tem que priorizar a música do Ceará, a capa tem que ser o show do Ceará, não o show de quem vem de fora, sabe? E aí o Anderson comprou muito essa batalha. Saiu da política e foi para... Ficou quanto tempo na política? O curioso, eu ia destacar isso, que quando eu saí do Farias Brito, que dava aula lá e tinha esse trabalho, né, e assinei a carteira no jornal, era 10% do salário que eu ganhava no Farias Brito. Então, assim, era uma coisa literalmente 10%. E todo mundo olhava e dizia, não, jornalista do... E o pior é que aquele olhar dizia, agora o bicho é jornalista. E os professores diziam, olha, vá trabalhar na sua área, senão você vai ficar igual a gente. A gente veio aqui passar uma chuva no Farias Brito e vai ganhando bem, vai gostando, se acostumando, vai comprando carro. Quando vê, passou a vida aqui e ninguém trabalhou na sua área. Todo mundo virou professor eterno. Então, eles me incutiam esse medo de, olha, não fique aqui não, você está ganhando bem, mas sai daqui e vá para a sua área. Aí você vai para lá, eu me lembro, porque tem que fazer um parênteses aqui do Anderson. Anderson era sempre muito... José Anderson Santos. Ele sempre saudoso, né? Partiu há pouco tempo. Mas sempre foi muito acolhedor com todos nós. Ele era muito educado. Muito. E a gente sempre ia lá buscar espaço, né? Uma pessoa de grande formação. Particularmente, eu sempre ia mesmo. E ele nunca dizia não. Ele sempre, vamos fazer uma matéria. Às vezes era uma matéria pequena, às vezes era uma matéria média, às vezes uma matéria grande, mas sempre acolhia quem chegava lá. De forma muito direcionava para o repórter, né? Ainda havia uma cultura de que a atração de fora, digamos que houvesse um show do Guilherme Arantes em Fortaleza sábado agora, ele ganharia a capa. Porque, o Guilherme Arantes está vindo. Ou é a cantora tal, entende? E a gente foi mudando isso para dizer, não, quem tem que ter a capa é o show do Pingo, é o show da Fátima, é o show da Késia. Porque a gente precisa falar mais dos locais, dos artistas cearenses. Aí a gente começou a fazer matéria nos estúdios, cobrindo gravação de álbum, contando os bastidores, você fez tudo os que ateliês. Você gostava, né? Porque você se envolveu com a música, pesquisou, ouviu. Foi um ano muito difícil. Você, Henrique Nunes, quem era a turma lá? Henrique Nunes, Laércio Ricardo, uma turma boa. O Délio Rocha, o André Marinho, que não é homônimo lá do André Marinho do CCBNB, mas hoje trabalha com automóvel, jornalismo, cobertura de automóvel, né, indústria automobilística, lançamentos. Depois tivemos também algumas colegas, né, que se juntaram à equipe, a Síria Mapurunga, que hoje é servidora também da Rádio Universitária. Quanto tempo você fica no DN? Fiquei 10 anos no Diário. Foi de 2000 a 2001 até 2010, por ali. Cara, mas aí você já não fica só no Diário, você começa a fazer sua produção musical, ter suas músicas gravadas, mesmo como jornalista, você começa a dialogar com isso, né? Eu acho que assim, por um componente ético mesmo, que hoje até eu penso um pouco nisso,
eu acho que eu retardei muito essa minha, digamos, a publicização da minha entrada na música, porque eu achava que não cabia eu estar ali me colocando como artista se eu era repórter de cultura, né? Então eu achava que isso poderia ter um ruído, ter um componente ético, poderia gerar alguma coisa, mas eu já vinha fazendo muitas músicas. A safra de músicas com o Rogério foi naquela época muito grande, com o Roger. Qual foi a sua primeira música gravada? Qual foi? Primeira música gravada, Pingo, eu acho que foi o Tantos Versos, que é uma música parceria com o Paulo Façanha e com o Gilmar Nunes. Que ano foi? Foi por ali, foi ainda no finalzinho da década de 90, foi 2001. Foi no disco Som da Noite. Então que reunia, bota aí os discos Som da Noite, que reunia o Paulo Façanha, o Júnior Colares. Já falamos muito desse disco. E esse era o meu Kids, era o volume disco. 2. Tantos Versos. Então vamos ouvir essa canção, que é porque aí a gente... O Danilo acha aí. Som da Noite, volume 2, Danilo. Tantos Versos. Como é o nome? Tantos Versos. Quem gravou, quem cantou? O Paulo Façanha. E como é que foi? Tu encontrou o Paulo, deu a letra, ele musicou? Rapaz, foi. Ele estava gravando, ele ia gravar um disco novo, a gente se encontrou no Cais Bar. Meu filho tinha acabado de nascer, eu lembro que eu virava à noite cuidando dele, né? E aí fui fazendo as letras. Danilo. Aí, Tantos Versos. É minha música mais gravada até hoje, tem várias gravações dessa música. É você e Paulo Façanha. Paulo Façanha, meu abraço, Paulo Façanha, meu amor. E Gilmar Nunes, parceria tripla. Gilmar vem aqui, já tá comprometido aqui com a gente também. O Gilmar Nunes. Paulinho é um amor. Parceria tripla. Figura muito agradável de conviver. Essa música ele cantou aqui, inclusive. Em cada lugar. Mostra a capa aí, Danilo. Espero por mim. Conhecer. Essa gravação foi específica especial, vai? Essa não, essa já foi no disco do Paulo Façanha, gravado lá no Ararena. Vida é pra gastar. Mas tem aí a Tem a do Som da Noite. Som da Noite 2. Que era uma versão mais simples. Essa já era chique, a gente brincava, tinha uns vocais, já era meio Latin Jazz. Era uma versão. Então, aí é... Rádio AB, Rádio Adulto. AB. E o tempo a te levar. Teve seu tempo. Grande obra, então, né? Você fez a letra e eles dois fizeram a música. Foi, exatamente. Eu lembro que numa dessas madrugadas insônias, cuidando do Levi com meses de nascimento, nasceu em fevereiro de 2001, né? Como o Kaique. Aí lembro do Paulinho chegando em casa de madrugada depois do show e ligando. Eu fiz a música aqui, olha aqui, ó, escute aqui. Típico do Façanha. Então essa foi a sua primeira música e depois? Foi a primeira a ser gravada, mas assim... Esse é o marco, porque você tem o marco da sua trajetória musical, você começa em 2001, né? Você, ano passado você fez 25 anos de música. Na verdade, eu conto de 99, porque foi aquela coisa de classificar uma música para um festival, né? Assim, de ter ali uma composição num festival. Então, lembro... Qual era? Era o festival de Camusim, participei lá. Aí depois o festival do The Wall aqui, Qual era que foi muito... A música foi O Que Virá. Era uma parceria com o Rogerinho. Uma música que foi gravada agora recentemente pela Indiana Noma. Nos deu a alegria enorme de gravar essa música. Tem aí a versão já E ele gravou com o violão do Nonato Luiz. Tem a versão aí dela? Da Indiana ainda não, mas essa com o Nonato Luiz e o Rogerinho sim. Tenta aí achar. Chama O Que Virá. Então vem daí. E a primeira música, assim, digamos, com essa geração, aí você dizia assim, puxa... eu me sinto contemplado, assim, eu acho que a primeira música, não foi a primeira gravação, mas foi a primeira música, foi com uma parceria com o Roger, que é As Deusas de Iracema, que é um samba que está no compacto que eu lancei junto com o Roger, que chama Velho Menino, quando ele fez 75 anos. Nós lançamos esse compacto com 5 músicas nossas. Que ano foi? Agora tem 6 anos, né? Ele fez 81, então... Você lançou físico, um compacto físico? Lançamos com um show no São Luís. Tem Rogério e Nonato. Agora eu quero saber por que eu não tenho esse compacto. Pois tem que ter. Tralo aí. Rapaz, porque eu tenho todos os vinis discos. Todos. Não, mas esse é um compacto em CD, né? O EP. Compacto. É um EP. Eu pensei que era um compacto não. LP. Era um compacto porque tinha 5 músicas, né? Eu tenho também os CDs de todos. 4 parcerias minhas com o Roger e um instrumental que ele fez. Tem mais de 1000. Total. Tudo. Mas vai ver se você tem e não tá lembrado. Chama Velho Menino, da capa preta, assim. Eu vou procurar. Esse aí é uma versão ao vivo, Danilo? Aqui foi no lançamento do disco Futuro e Memória, 2018.
forjam para os passos dos incautos. Eu te conheci. O Rogério também já ficou de vir aqui. E aí é o meu grande mestre, Nonato Luiz. Nonato também, viu falando com ele, ele assiste esse programa aqui direto. Ô, Nonatinho, fizemos agora a nossa primeira parceria. Cara, É Nonato. uma alegria de ser parceiro de Nonato Luiz agora. Antes era o vício, o precipício de onde se atiraram tanto. Sobre os ombros dos amantes tão Grande, isso aí já foi do lançamento do Memória. Futuro né? e Memória. Beleza, vamos O que eu ia caminhar. ressaltar lá, Pingo, é que assim, essa minha estrada no jornalismo acabou por esse componente ético que eu tinha muito forte, né? Retardando um pouco assim o meu lançamento mesmo das minhas músicas, do meu trabalho, porque eu achava que não devia, no máximo ali eu entrava no festival, aí criava às vezes até uma situação, puxa, a gente vai noticiar aqui um festival, um lançamento, mas o cara trabalha aqui. Então eu achava Vou isso cobrir meio... o festival, achava eu isso mesmo meio competindo, perigoso, hein? né? Então, eu não fazia isso. Aí, resultado, fui segurando, né? A gente segurou esse disco por muito tempo, lançamos muito depois do que poderíamos, né? Não, mas o por importante é conta que a obra disso, foi né? sendo construída. Eu só sei que aí em 2004 você me dá uma letra, eu faço uma música de eu jogar. Procura. E foi uma das primeiras aqui, músicas também, né? No Foi. Solo Feminino 2. Solo Feminino 2 com a Lupe. A Lupe gente mandou está- esse link no Lupe está morando na WhatsApp. Inglaterra. Ô, rapaz, que legal, Está hein? no mosteiro budista, está Uou, integrada à eu religião soube- budista. Eu soube dessa... Lupe, maravilhosa Lupe, inclusive Incrível. registrada aí no documentário Mulheres da Noite. né? Isso. Ela foi Que, aliás, pra um lá. abraço pra Gorete. Falei com ela ontem nessa preparação do show em homenagem a Fátima Santos. Gorete é incrível. Querida Gorete. Não, a gente chama de Gogó, né? A Gogó. Elegante, Só né? Gogó, só Gogó. A Gogó Abraço, é Gogó. respeitosa. Aí ela fez isso aí, ó, com a Redutor Procura. e Solta aí. Eu fiz essa música aí. É assim, né? Aqui essa é de piano, né? Eu que te procuro em cada canto desse mundo, que te desfaço, te refaço, me Faz tempo que eu não escuto isso. confundo. Tem umas coisas que levam um tempinho pra ouvir, Tava né? lembrando Que agora do violão aqui aqui. quase nunca, É esse aí que eu usava nessa época. onde eu quis. Eu que te anseio, te desejo e me torturo. Lupe, incrível, né? Que voz e versos Firme, né? piro à No noite timbre. em Então quarto pronto, isso aí é só pra escuro. registrar que teve essa música que nós gravamos do Dalto, do Dalto, no disco Solo Feminino 2, Feminino lançado em 2. 2000. O original foi lançado em 2004, né? E esse da coleção foi lançado em 2018, juntamente Já com os 3 volumes, os 3, né? o disco e tal, né? E do show. destacar a importância desse trabalho também, viu, Pingo? Assim, Isso ontem a aí é gente uma falava pequena- sobre o Porões, Bosques e Jardins, né? O disco Solo Feminino 1 completo, assim, foi uma grande influência pra gente. Grande influência em várias coisas. Você ter feito voz e violão, a marra que você teve, a coragem que você teve. E a gente ficava, muitas vezes, assim, quebrando a cabeça, né? Puxa, mas tem que ter o arranjo tal, tem que ter fulano de olha, não, a gente tem que gravar as músicas. Tá aqui, ó. O Pingo fez aqui, voz e violão, eram 18 faixas, né? Era um disco longo, e juntando as mulheres. Eu Agora digo, eu olha, lancei o 4, né? Pois O é. 4 é violão e acordeão apenas. Isso. Só é violão e o Zé do Norte Isso. no acordeão. Aí quer dizer, tanta o gente quarto, passou né? a fazer isso depois, né? Paulinho Pedra Azul, tanta gente gravou voz e violão. Assim, Eu também acho foi que o muito, importante é foi o muito registro, cara. bom. Vai fazer o Não, e as registro. músicas eram absolutamente incríveis. Eu lembro que tinha uma set com o Alan, né? O Era, Alan assim, sempre foi um parceiro muito prolífico, presente né? nesse. Prolífico. Até agora no 4. Mas não. É. Aí você fez essas músicas, vai passando de festival. Isso. Vai lançando uma música ou outra. e Ganhando tal. prêmios nos Ganhando festivais, a prêmios, gente qual ia foi se aí animando, nessa né? época, né? Eu sei, 2000, mas ainda no jornal Diário você ganhou, né? É. Meruoca, né? Você tá no Foi. jornal ainda quando você ganhou a Meruoca? Meruoca, eu já 2000 acho tinha que, saído. acho que já tinha, Pingo. A gente tinha participado todos os anos da Meruoca. Fechando. É, Você ganhou melhor letra. A gente ganhou segundo lugar com a Aparecida Silvino cantando Futuro e Memória. Futuro e Memória. Então, foi que justamente a ano foi, música vê aí? que deu, Que deu deu título origem ao ao projeto, disco, né? O projeto. Então deve ter sido 2010. Que era uma você- canção muito querida, inclusive do Roger, sabe? A gente ficava assim, ele vibra muito com essa música. Que é sua e do, e do Rogério, é. Mas aí você sai do jornal em 2010. Isso. 2010 você disse, não.
Na verdade, assim, a vida veio e me levou, diria Chico Buarque, né? Assim, a vida leva a gente para uns caminhos. Eu brinco que eu devo ter sido o último jornalista a ser demitido politicamente da história do Brasil. Houve essa parada, mas por conta de uma matéria, sabe, de uma bobagem, uma matéria com o Michel Lovy, o grande estudioso, pesquisador Michel Lovy, professor, vinha para cá participar de uma atividade e pediram para fazer um caderno especial sobre o Michel Lovy. E aí disseram depois que os proprietários não gostaram daquele conteúdo num grande jornal. E aí eu fui convidado a iniciar uma nova etapa da minha vida fora da redação. Se você não era nem o editor, porque foi você que... Fui eu. O editor disse, não, eu tive esse prazer, quem né? foi que fez? Então, mas eu não fiz porque eu fui me mandaram fazer, né? A professora Adelaide Gonçalves, aqui da UFC, até hoje ela lembra muito dessa história, porque ele veio a convite dela e ela me emprestou uma série de livros para fazer o caderno, né, do Michel Lovy. O caderno saiu num domingo, aí na terça-feira ela me liga, Dalton, queria pegar meus livros de volta com você. Eu digo, ô, professora, a senhora vai ter que ir lá no jornal, já não estão comigo. Mas atenção, no domingo, segunda tu saiu. Mas foi de pronto mesmo? Foi, segunda, de pronto. Já assim, tava... simplesmente uma coisa autoritária, violenta. Na época teve manifestações mas é aquela coisa de internacionais. Se fecham as janelas. Ele mesmo escreveu um texto lá da França. Não, e as janelas que se abriram, você foi ser... Foi, aí para mim foi assim, teve esse lado maravilhoso. Eu vivia muito intensamente o jornal, e quem trabalha em jornal sabe como é. Assim, não tem, 24 horas por 7. É loucura, né? Renúncia de tudo, de família, de vida pessoal. E a gente vivia muito essa paixão junto com o Anderson, né? Era muito... E essa equipe incrível do Caderno 3, né? Então o Anderson tinha passado no concurso, foi para o Cariri, dar aula na UFCA, né? Anos mais tarde, infelizmente, contraiu lá uma doença por podicílica, essa mesma doença de quem trabalha em Minas, né? Assim, de silicose, né? E aí comprometeu o pulmão e nos deixou o querido Zé Anderson. Uma pena. Mas uma referência, um jovem mestre, ainda, né? né? Muito jovem. Um abraço aqui para Jane, Lani, para o Anderson, o Nelson, os filhos dele. E aí, bom, de pronto eu fui convidado a trabalhar na Secretaria de Cultura de Fortaleza, quando saí, né, de lá. Era a gestão da Fátima Mesquita, né? A gente 2010, né? A gente tinha coberto, inclusive ali, né, naquele início, toda aquela indefinição da Secult-For, na primeira gestão da Luiziane, né? Lembro disso, assim, momento sui generis. Momento sui generis, né? Mas aí era a professora Fátima Mesquita que estava lá. Você foi ser assessor de imprensa? Fui ser era assessor geral ou era de imprensa? Era integrante da equipe de comunicação. A gente produzia aquele guia de bolso da programação cultural, que saía assim, cultura de bolso. Saiu o guiazinho pequenininho, bacana, e contribuía com a comunicação da secretaria como um todo, junto com a Ethel de Paula, que hoje está no Dragão do Mar, voltou para o poder público. Mas aí sua música também, você tinha tempo um pouco mais de tempo aí eu me... Quando é que começam os seus projetos? Aí eu não tinha mais esse freio de mão puxado de dizer, olha, eu não posso estar me expondo tanto, porque eu sou jornalista, estou dentro de redação. Aí eu comecei a dizer, vamos trabalhar mais aqui. Comecei aí o que acontece? Ir para mais festivais, período? A lançar mais músicas, a ter mais... O que acontece de referência nesse período 2010, que você lembra? 2010 em diante. Então, isso, praticamente essa libertação dessa marra que a gente... Então, começo a gravar muito mais, começo a circular muito mais, a ter mais parceiros, a fazer mais músicas. Mas o projeto maior, Memória e Cultura, começa em que ano? Isso. Ele a gente já tinha esse lançamento, esboço. A coisa do projeto. A gente já tinha esse esboço do projeto, né? Assim, a gente tinha certeza que esse seria o nome do projeto, não por uma outra intenção, mas porque a gente gosta muito dessa música, né? A gente acredita muito nela, é uma música, muito especial pra gente. E aí nós começamos a objetivar um pouco mais, né? A fazer shows com essas músicas, o Rogerinho, a gente a participar, né? A procurar as pessoas para ir gravando as outras músicas do disco. Começamos a fazer, até que tivemos o lançamento do álbum com a capa, com 14 fotos do Edifício São Pedro, né? Que ano foi? Foi em 2018, já um pouco depois, né? Aí tivemos teve o muita disco. Coisa entre 2010 e 2018. Porque aí entramos nessa batalha da política cultural, né? Na época Você foi assessor também do PCdoB, da Assembleia? Do Chico Lopes, do deputado federal Chico Lopes. Lá em Brasília eu ficava aqui? Bastante tempo, ficava aqui. Um grande cara, um cara extraordinário que hoje está, né, assim... não conseguiu renovar o seu mandato por um erro de estratégia, um erro
erro de estratégia mesmo do partido, mas que é um grande cara, um grande humanista, um cara muito carismático, um cara muito ético, muito sério. O sabe? Chico é incrível, Professor muito original. Professor de Meia Fortaleza. Encontro com o Chico, às vezes, ali no Parrião. Ele caminha ali no Parrião. Também, que eu moro ali próximo grande contador de histórias. Né? Tanto que naquela votação do golpe, né, contra a Dilma, ele foi manchete nacional, porque ele chegou e ironizou lá os deputados, na vez dele de voltar. Olha, eu achei que a gente estava vindo para uma votação política, mas a gente está vindo para um encontro dos bons pais, dos bons maridos, dos que não são corruptos, dos que aparecem do que não aparecem na imprensa. Aí gerou um constrangimento e repercutiu a fala dele. Ele teve essa sacada na hora. Foi por ali, por outro caminho, né? Foi por outro caminho. Sabe, denunciando a demagogia daquele processo todo, né? Então, assim, um grande cara, aprendi demais com ele, Pingo. Você foi um tempo com ele, que ano? Fiquei muito tempo, olha, desde 2003 até esse mandato em que ele não renovou, né? Justamente quando a gente mais precisaria da resistência contra o coiso, né? Até 2018 ali, eleição de 18 foi quando... Ficou uns mais de 10 anos. 15 anos, 15, 16 anos foi. Desde era o teu trabalho mais fixo, era lá com ele. Eu conciliava isso com o jornal à época, né? Até quando saí do jornal em 2010 e depois até 2018 mesmo, que aí é quando eu lanço o disco, que né? eu queria dizer. Então, 2000, só que aí eu já tinha passado pela Secult Fó com a Fátima Mesquita e o Paulo Mamed, seu amigo, né? Nosso querido Paulo Mamed, jornalista, combativo. Da Secult. Ele me intimou a ir para a Secult Ceará. Foi um negócio, eu me mudei aqui para o Benfica, Pingo, e eu queria ter uma vida de paz e fazer música, e eu digo, olha, agora eu vou andar a pé. Como a minha, aqui na Solar. Só vou usar carro no fim de semana, eu vou morar e trabalhar no Benfica. Trabalhava aqui no Chico, fazia também a comunicação... Onde era o escritório do Era Chico? Aqui no Benfica, na Adolfo Hebster, pertinho do PV. Aí fazia também a comunicação do Sindicato dos Servidores do IFCE, e aí dizia, tô aqui, só vou usar carro no fim de semana, tenho uma vida mais... Né, cuidar da música, cuidar né, desses projetos todos. Aí me liga Paulo Mamed, não aceito não como resposta. Você começa amanhã na Secult, só tem você, tem que ser você, não sei o que. Eu digo, meu Deus do céu, aí lá vou eu. Aí pronto, aí é um internamento, né? Aí vira um internamento, eu saio da Secult. De que ano a que ano? De 13 a 17. De 13 a 17. Se libertou no... A gente saía da secretaria, na Praça do Ferreiro, mais de meia-noite. Sabe, quase todo dia. Ele ficou lá 4 anos? Ele ficou um ano e meio, que foi aquele fim do governo Cid, né? Aí depois dele o Fabiano, né? Já foi o Fabiano depois dele? O Guilherme Sampaio assume, né, a secretaria. Você fica e o Fabiano era o subsecretário, isso. Depois o Guilherme sai, deixa a secretaria, o Fabiano assume, né? E aí fico até e saio na gestão do Fabiano porque eu queria cuidar mais desses projetos musicais. Aí era aquilo da gente estar essa militância muito forte. Sua trajetória como jornalista... Isso que explica por que o disco saiu em 2018. Agora eu vou fazer música. Aí chegou esse momento de agora então eu tenho vamos entrar nesse E a gente viu que podia contribuir mais né? aqui do lado de fora, sabe? Como sociedade civil. Então vamos falar desse projeto, que é um projeto de 2018, que é um projeto muito importante, que é o lançamento. Bote aí logo a capa aí do Futuro em Memória, o Dalton muito aprendizado, todos aqueles eventos coletivo, com vários shows coletivos. Isso. Né, 14 músicos viajando. Você fez quantas cópias desse álbum? Fizemos 2.000 cópias do CD, disco, né? que esgotou, porque era um álbum especial, com os 14 cartões, né, das fotos, um texto do Nirês, as fotos do grande Luiz Alves, fotógrafo incrível. Até pouco tempo esteve no Dragão, né? Até me solidarizar aí, que saiu e ficou meio contradição, chateado, né? Num governo de trabalhadores, retirar um trabalhador por salário entre milhões de aspas alto para contratar 2, 3. Foi um cara muito incrível. Presente, incrível. As fotos lindas. Eu mesmo, as 2 fotos que ele são me essas liberou, contradições. as fotos, fez minhas fotos e disse, Pingo, pode usar. Sim. Com maior benevolência. Até hoje eu uso 2 quando eu procuro uma foto e ele é gênio, com mais né? luz, né? O Luiz é gênio. O Luiz, ele era a cara do Dragão do Mar. Ele que fez essa foto. A cara do Dragão do Mar. Futuro em Memória. Olha aí, botou, foi no digital. A foto dele aí no digital. A quem eu agradeço, porque esse álbum está no digital da música cearense. A gente que agradece. Porque aí é legal, sabe o que é legal no digital? Porque é legal, pode fazer o download. Sim, pode. É diferente de você ouvir no Spotify, que você não pode fazer. Pode baixar o MP3. Você baixa e de boa. Então eu agradeço aqui a sua inclusive, benevolência. Vamos começar ouvindo logo essa primeira música. Os donos do edifício São Pedro ameaçaram nos processar por causa desse disco. Foi agora estão processando outra pessoa. Agora estão processando quem derrubou. O que eu lamentei é que eles só ficaram na ameaça. Se tivessem processado, o disco teria ficado mais famoso. Mais conhecido. Futuro em Memória aí, ó.
Quem é esse piano aí? Esse piano é o Ítalo Almeida, na dupla Ítalo e Reno, depois Ítalo, grande compositor. E Zé Luiz Maziotti cantando. Farrapo, chitão, Aí. feridas que o passado Eu acho que embaixo esculpiu. tem os intérpretes. Danilo, embaixo. Tropeçava na culpa no Aí é chão. o... Zé Luiz Maziotti. Desenhava um retrato Olha, aí tem os sem intérpretes, ó, tá vendo? Isso. Deve ter aí, ó. medo, traças, espanto, Muito amigo da Fátima canção, Santos, inclusive, o Zé. escrituras que o ontem luzia. Legal. Mais que sonhar, bonita Segurava a essa. palavra Mais que sonhar, na toca em mão. rádio até hoje. É uma das minhas músicas também mais Intuía conhecidas. mensagens, sinais. Essa aí, gente, você pode ver aí, ó, conjunto de artistas, Paula Tess, o Edmar Gonçalves, o menino Eudes Fraga, né? Isso. Um disco bastante trabalhado. Então você fez lançamentos no São Luís, esse disco, Fizemos viajou. no Dragão do Mar. Aí fizemos São Luís depois. Aí viajamos com 14 músicos. Foi pro Crato, né? Fomos Fez no pro Crato, Crato. fomos pra Tem- Paraíba, Meruoca. Fomos, tem registro aí, mostra aí, Danilo. de algum Sobral show. fizemos também. Foi muito bacana, foi uma E convivência. uma marca, isso virou um projeto, além de um disco, isso é um projeto, exato, né? Um exato. projeto de construção de memória, de construir Não, e a pegou construção da todo memória. mundo num momento em que foi benéfico, foi saudável para todo mundo. A Kátia tinha acabado de voltar ao Ceará e voltou com a música no rádio. Foi muito foi legal, legal, esse é. processo, né, com o show. Tava todo mundo, Edmar, todo mundo com saudade de estar junto, de tocar, de viajar. essas coisas coletivas, Roger e elas têm- Tete, ainda numa idade que Vou eles até- podiam circular, sabe assim, Eu vou até com abrir mais aqui. facilidade. Até abrir aqui, essas coisas coletivas são muito importantes, porque você tem mais força quando você está com outros colegas, Muito. quando você Dão faz trabalho, mas são trabalho. muito, trabalho. muito Agora mais. mesmo nós estamos, eu estou aí com uma ideia, mas eu não vou ainda. Digam, bora, quero um furo. Não, furo, não, você Diga. não é mais jornalista, não. Diga. Você é produtor cultural. Não, vamos ver as coisas amadurecerem. Mas eu sempre gostei disso e parabenizo, Dalton, esse trabalho. Tem alguma cena de show aí, né, Danilo? Solta aí. Tem a Kátia Freitas cantando Mais Que Sonhar no Mais show de Que Sonhar, lançamento. bota Tá aí lá que nos eu- links que- também do nos WhatsApp. links. É, Quero agradecer de antemão ela. aqui. Querida Kátia. Enquanto o Danilo acha, o Papinha está acompanhando nossos programas. Hoje está aí o Vlamir de Souza, grande restaurador, o maior restaurador Que de obras de maravilha, arte viu, aqui. Vlamir? De Raimundo Sela, da Academia de Olha. Letras lá, outras, a Chico da Silva. Que honra. Quem hein? restaura é Vlamir. E Vlamir é um grande artista plástico, mas restaurador é o que nós temos de Sim. mais refinado, tecnicamente melhor. E agradecer aqui o presidente do PT, o Coni, gosta muito de cultura, gosta muito de arte, é uma pessoa que a gente pode conversar para discutir coisas, reeleito podemos até agora, marcar uma né? conversa com ele aqui, porque o Coni ele tem mais do que ele gosta, ele tem paixão. Então, ele é um cara que sai daqui e vai para o Cariri assistir um show, vai ver uma exposição, vai ver uma Que peça coisa de boa, teatro. Ele Pingo. foi um dos fundadores do Festival de Acopiara, que está na sua Sim. 38ª edição. O Coni foi, Aqui. ninguém sabe, mas ele foi Fundador. esse fundador desse festival de teatro. Olha só. Ele é apaixonado por música. Ô, Pingo, então, isso é tão importante, porque às vezes a gente vê alguns gestores aqui da nossa cidade, culturais, que parece que só se animam a sair de casa para ver show dos pernambucanos, sabe? Quando vem para cá. Nada contra os artistas de Pernambuco, mas, gente, sabe, a gente precisa dos gestores cearenses indo para os shows de artistas cearenses, para as peças de teatro, para as exposições, sabe? Pois Assim, uma pessoa boa para a gente conversar É o Coni. e ecoar o Coni, que a quem eu Isso é agradeço bom. foi ele que estimulou esse programa, né? Isso é ele massa. me encontrou e disse, Pingo, faça alguma coisa, eu quero Muito dinamizar, bem. então eu quero agradecer aqui. Muito o Coni. bem. Solta a Kátia para a gente ver aí. Esse show foi 2018, Foi foi? 2018, mesmo show ali, o Cristiano Ah, Pinho, salve, nosso Cristiano. eterno mestre. Que um dia vai voltar pro mar azul, mas há Luciano tempo Franco. quantas loucuras por tentar. Então você viajou com esse show 2018, 2019, 2020. 20, até vi a pandemia. Pois é, aí nós vamos entrar agora. Como a gente Aí vai gravamos construindo o aqui Futuro uma... e Memória 2. Pois é, na pandemia. Foi, na Pois pandemia. é, isso nós vamos falar agora, porque a gente está construindo essa... Esse disco teve uma repercussão, esse disco teve matérias nacionais, né? Foi, teve um Carta Capital, teve Carta UOL. Capital e tal, É. UOL. Recebi notícia desse disco de um amigo meu de São Paulo, o Eleilson, grande tem ação muita educativa. gente escreve para pedir o disco até hoje, É, né? um disco- E olha aí, principalmente, grande- olha Pingo, aí, ele olha pegou aí. todo mundo num momento. Olha aí, ó. Mestre Roger. Aí ele teve aqui, foi um dos primeiros. Oh, Ele querido. veio aqui, nosso amigo Roger. Olha Isso lá, aí gente já é de- pandemia, né? É, gente de máscara lá na casa de vovó Dedé. Isso aí, sim, é um projeto da pandemia. Então nós vamos chegar aqui na pandemia. Como é que foi a pandemia para você? O que, é que você produziu em
2020 20 até pra cá, 2022, né? Eu ia só pontuar, Pingo, que esse projeto Futuro e Memória, ele se tornou, como você disse, muito mais do que um disco assim do Rogério Franco e do Dalton, né? Porque ele pegou todo mundo, foi um bom efeito colateral desse tempo longo que nós levamos para lançar o disco. Porque todo mundo estava num momento muito bom, com muita vontade de estar junto, com muita saudade de tocar, de estar junto, de viajar. Então, Calé Alencar, Tete, Roger, Luciano, Edmar, Mesmo os que Gilmar, não participaram do disco, participaram do show, né? Outros foram muito incorporados ao isso, show, né? Davi, foi Porque assim... no disco tem alguns, mas outros são do show. O show tem mais gente do que o disco, né? O disco tem algumas pessoas que não puderam fazer parte do show, como Eudes Fraga, que mora em Belém, como a Paulinha Tesser, que depois mudou para São Paulo, né? Então a gente fazia assim, né? Todos que moravam aqui, a gente procurava incorporar, né? Ter nos shows. Então a gente ia para o Cariri com 14 pessoas, era uma loucura. Sei. Né? Mas assim, foi muito benéfico para todo mundo. E aí é uma reflexão. Você bem. Projeto lindo lá da suíte do Caldeirão do Deserto. 70 pessoas. Que eu fiz isso aí que você disse que o Boninho faz. Fiz questão de ir para lá. Eu quero agradecer que o assistir aos ensaios, cobrir. Lá e veio, cobriu aqui. Foi maravilhoso. Né? Ali mas eu assim, eu isso trouxe que a gente, 70, viu? 70. Nossa, isso que a gente fala da questão das políticas para os artistas de mais de 60 anos, sabe? Isso assim, é como se o novo, né? E aí tudo bem, tá lá agora o Festival Bora. Muita gente nova, massa, muito bom, mas cadê os nossos artistas 60 mais? Por que não estão lá também? Cadê a turma da música instrumental? Cadê os compositores, sabe? Assim, e o Futuro e Memória acabou gerando uma reflexão sobre isso, sobre a importância isso, né? Desses artistas terem espaço. Você é militante dessa causa. Quer dizer, o projeto ele consolida o seu luta, mas ao mesmo tempo também é ferramenta de discussão de debate, desse debate da sua militância. Eu realmente concordo plenamente com você, mas é porque às vezes fico muito assim, já não é que eu esteja cansado, é porque eu fico muito focado nas coisas que faço. Sim. Porque se você for realmente para uma reflexão profunda desse quadro, você fica... muita gente desanima, amargurado, né? Cai no desalento. Né? Não... Porque eu vou muita só gente. dar um exemplo. Assim, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, a suíte que você assistiu, tem Belíssimo. 70 pessoas no palco. Um lançamento... Mas pergunte se alguma entidade pública, algum gestor de cultura, até hoje me procurou, fez alguma citação, fez alguma reverência, ninguém. E você estava debaixo da secretaria no São Luís. É como se eu não tivesse e as pessoas não vão. Absolutamente nada. Mas se fosse de Pernambuco... No outro dia, se fosse essa ópera... Então é o seguinte, eu rio aqui porque, cara, eu já estou noutra coisa. Porque se nada contra Pernambuco, viu? Adoro Pernambuco, minha irmã mora lá. Todos somos fãs de Pernambuco, sempre seremos, mas temos que ser fãs do Ceará também. Mais fãs cearenses. Quando é que a gente vai ter artista cearense abrindo festival em Pernambuco, hein, gente? Nós temos que ser fãs de nós mesmos primeiro, né? Tributo a nós mesmos. Tributo a nós mesmos. Então, Dalton, aí como é que foi a pandemia para você? Você produziu outro disco? Aí a gente vinha, esse grupo, ele criou uma coesão tal, Pingo, né? Essa amizade. E o fato de que eles vinham muitos dessa sensação também de serem esquecidos pelas políticas públicas, de estarem vivendo ali momentos, né, diferentes. Então, assim, reavivou essa chama em todo mundo, a convivência, não o projeto, não o Dalton, não o Rogério, mas a convivência foi tão mágica que a gente, durante a pandemia, a gente todo domingo, 11 da manhã, a gente tinha uma reunião online com todo mundo do Futuro e Memória. Então, o Calé em casa, estou aqui cozinhando não sei o quê, o Roger está em casa, todo mundo... Porque era uma saudade mesmo que o grupo tinha. A gente manteve isso todo domingo durante a pandemia, até conseguir se ver de novo ali, né? E aí foi quando a gente conseguiu fazer o Futuro e Memória 2, porque a gente tinha muitas músicas para isso. Aí fomos gravar na Vovó Dedé, levamos 2 médicos até lá, a casa de Vovó Dedé, para fazer um estudo do espaço, para dizer medidas de segurança, para que a gente pudesse gravar com tranquilidade, né? Porque assim, músicos idosos, por definição, né? Pessoas. Então a gente foi lá para toda a equipe técnica estar resguardada. Foi um grande assim ensaio em local aberto, a gravação em estúdio cuidadosamente foi 21, com poucas pessoas. 20, foi 21. E aí tem o Futuro e Memória 2, ele sai também como álbum. Ele sai como álbum. E como DVD. E como audiovisual, exatamente. Audiovisual. Mostra aí, Danilo, por favor. Futuro e Memória 2. Aí ele é lançado quando? Depois da pandemia? Foi 21. Foi ainda em plena pandemia. E aí, assim que a gente teve vacina, né, e condição de retomar atividades presenciais, começamos a fazer o show, a circular com o show também.
É esse aí. Você Tá vê aí que, o Dalton cantando, solta aí você essa vê canção que aí todo mundo tinha O feito. guitarrista é o menino, né? É o Rogério, Futuro e Memória aí. Não, o guitarrista lá atrás é o menino. O Anfrísio Rocha, Aí já é o Futuro e Memória, o arranjo tango. A vida, recontar a história, cada novo Isso aí é dia. no Vovó Dedé, isso aí? Casa de Vovó Dedé. Todo mundo fez teste RT-PCR para poder estar aí. legal demais. Mesmo assim, a gente conseguiu apoio de um laboratório, né? E Que o pianista, quem é? é o Robson Gomes. Robinho. Recontar a história. Legal, isso aí 2020, 2021. 21, né? É. Aí termina a Inclusive pandemia. foi uma ocasião em que Roger e Ted cantaram juntos depois de muito tempo. Aí. E eu acho que é o último registro assim, audiovisual. Calé. Houve os shows deles comemorativos de 80 anos no São Luís que foram filmados. Mas a gravação de Roger e Ted juntos, gravação de estúdio, foi a mais recente. Assim. Tinha muito Sei, tempo que eles não 21, gravavam porque no juntos. show dela eles cantam juntos também, né? Cantaram Que eu tive juntos. Isso, cantaram oportunidade juntos de no show. participar também, Mas né? gravação em estúdio, assim, tinha muito tempo que eles não faziam uma gravação juntos. E foi, assim, uma emoção. Eles cantaram junto a canção. Cantaram né? juntos. Aí a música Navegante. Muito, Legal. muito Tem aí, Dani, emocionante. vê se tu acha na Navegante. Tá aí. Roger e Ted. Eu sei que vou te ver chegar de máscara, né? no alto mar do meu desejo. E ela já vinha aí apresentando um pouco do problema de saúde dela aí? Não, foi antes, Ainda um não, né? pouquinho Um pouquinho antes. antes. Depois aqui. Então esse audiovisual está disponível no Tá YouTube. no YouTube, No Futuro e o Memória álbum, 2. O álbum O álbum tá nas plataformas. nas plataformas, o álbum Futuro e Memória 2, né? Isso. Depois de tanto Legal. navegar, Olha aí, grandes figuras matriarcais e patriarcais Nossas da nossa, matrizes, né? da nossa música. Foi uma emoção muito Sim, grande. de casal, Muito é. grande. Vivi muitas emoções com esse pessoal no Pérolas. No Pérolas, A gente é. viajava junto com eles aí. Demais. Lá em Capuí, tu tá ajudando a produção do Pérola em Capuí. Eles não queriam voltar, não. Lá de Capuí, não queriam voltar, não. Queriam ficar. Pois é. Não, Aí, lá em Nova Vocês lembram Olinda. botando na van, Não, lá em Nova Olinda também, né, no teatrinho, ali a praça, a cidade. Então era mágico. Segura Eu aí. lembro lá, Pingo, uma roda de violão depois do show em Nova Olinda, que assim, todo mundo mostrando músicas inéditas, aquela coisa, Davi cheio de música, Kátia cheia de Davi músicas Duarte, inéditas, sim, todo tem. mundo, sabe? É um Eu, pessoal Luciano. bacana, que tem uma grande produção. Esse pessoal é bastante. Aí, Esse Dalton, disco da Kátia, que teve problema também com a Secult Ceará, uma pena, né? Porque a gente precisa desse disco. Desde 2002 não tem disco da Kátia Freitas, a gente precisa muito disso. Tem um né? problema aí, é? Teve um problema no edital, e infelizmente ela devolveu o recurso, porque ela desistiu do edital. Ela se sentiu muito mal atendida pela Secretaria de Cultura, muito incompreendida. Eu acho que eu sei qual é esse edital. Foi. Eu era até o. E ela- Eu acho que eu era até o segundo suplente desse edital. Olha aí. Eu vou- Não, lembro que o Roger era suplente também. Não, rapaz, tem até uma história engraçada. Acho que o porque- Roger era o primeiro suplente e você era o segundo, né? Eu tenho até uma história meio engraçada desse edital aí. Porque quando eu vi o resultado, eu fiquei puto, né? Eu disse, rapaz, eu vou ligar, agora eu vou atrás e tal. Aí eu olhei direito assim, aí eu disse, aí eu todo cheio do gás, né? Pra reclamar, pra reivindicar, pra recorrer, pra não sei o quê. Aí quando eu vi o resultado do Rod na primeira suplência, eu digo, Foi. não vou não. E a Kátia não, tinha não ganho. dá pra mim não, né? O Rod na primeira suplência, Mas eu na essa- segunda, essa macho. Aí reflexão. eu ia brigar com o Rod na primeira suplência. Não, eu essa digo, não. reflexão, assim, E era o Caldeirão. E tu acredita que era o Caldeirão ali? Caldeirão, olha era só. o Caldeirão na segunda Não, suplência. e Era o Caldeirão. pelo fato de a secretaria não ter sido, né, minimamente competente para tratar a proponente, assim, esse recurso foi devolvido, mas o povo cearense não precisava desse recurso, ele precisava do disco. O disco é que era o tal, porque Aí o ela Cristiano devolveu. estava aqui para fazer o disco, agora ele não está mais, né? É, porque isso aí Então, foi, assim, já faz tempo, né? Não, foi agora, tem um ano Não, e mas ela pouquinho. mas esse tal faz uns 2, 3 anos. Faz esse uns edital. 2 anos, isso. E o Roger não entrou, não? O Neguinho não pegou, nem você fez seu disco, nem o Roger, nem a Kátia, resumindo. Eu sabe? fiz, mas não fiz. Pois eu é, fiz, não mas com esse recurso. Eu fiz né? voando. Quer dizer, Eu não desisti, enfim. Aí, né, às o vezes as Caldeirão. pessoas dizem, mas poxa, vocês são muito rigorosos, vocês do Sindicato dos Músicos reclamam muito, vocês. Sabe, mas quando a gente vê esse tipo de Assim, coisa, sabe, é inaceitável, Eu é sei, mas inadmissível. aí é isso que eu quero. Você tomou um tema. E Quando por foi que burocracia, por questão. Você
você colocou um tema aqui que eu tinha esquecido na cronologia. Quando é que você se envolve com o sindicato e passa a fazer parte do sindicato? Que ano é esse? Qual é o A ano? gente sempre teve essa militância, né? Mas, Esse sim, apoio. organicamente. E aí, sim, organicamente, de ter assim, a alegria, a honra de ter sido convidado a integrar a diretoria do Sindimus de 4 anos para cá. A gente está encerrando a nossa gestão. Pois é, foi nesse logo ano. depois da pandemia, então. Foi 21 ali, 21, né? você foi eleito, você qual é a sua Eu sou cargo? vice-presidente, o Amaldson Ximenes é o Amaldson presidente, você é o o vice-presidente. Heriberto Porto integra a diretoria, a Joanice Sampaio, sua Aí querida você entra lá colega, no sindicato, aí Marcelo pronto, agora Brandiller, eu reclamo mesmo, agora eu vou, Não, agora eu mas- tenho uma instituição mas para... olha, mas que é isso, mas é o nosso papel mesmo de ser... É verdade, né, eu de- acho. de- O sindicato de tem colocar grandes esse causas, tem contraponto, grandes né? conquistas. Estamos agora com a lei do couvé tramitando aí, a nova lei do Eu couvé. sei lá com o pra que Renato essa- Rosendo, né, da na Rosendo, a Assembleia. Larissa Gaspar é a autora, junto com o Renato, subscreveu, né? E o Guilherme Sampaio é o relator. E tu vai ser E a o gente presidente agora na próxima eleição? Não, eu acho que a gente vai ter aí novos companheiros, companheiras Pra assumir chegando, essa- chegando. É um desafio muito grande, Eu muito sei, o grande. E sindicato é importante que a gente renove, né? Que a gente também cobra renovação de quadros. Tem quadros aqui de gestão cultural do Ceará que está há 30 anos numa dança de cadeira. Isso não pode acontecer, sabe? Isso, a gente não pode reproduzir práticas do campo conservador, né? Não dá, gente. Então, assim, a gente tem que renovar a diretoria do Sindimus também, né? A gente tem que ter esse olhar, essa autocrítica, isso é importante. Como princípio mesmo de política pública, né? De impessoalidade, assim. É muito triste, Pinho, quando a gente vê o desalento das pessoas. Isso que você disse, o camarada cansa. Eles não participam mais de reunião, não assinam mais abaixo-assinado, não me expõem em rede social, não quero ser cancelado, não quero represália. Cara, parece que a gente está vivendo ainda em tempos ditatoriais. Que é isso, meu amigo? Se expresse, se coloque. Fale, sabe? Diga o que você pensa, sabe? Exato. A gente precisa democraticamente, né? Ter essa liberdade. Se a gente não tiver isso nem no campo da arte e da cultura, vamos ter onde, né? Então, assim, é uma luta grande do sindicato. Muita gente não sabe. Muitas casas trabalham corretamente. A gente tem entregue a placa, né, de selo amigo da música. Eu vi isso aí recentemente. Para o as sindicato casas, vai, né? Muita gente, a gente não pode, assim, a gente tem que aplaudir. Mas muitas casas, puxa, põe um prato lá, o pior prato para o músico no jantar, às vezes uma comida estragada, a água é torneiral, ainda chamam um nome em inglês, água home. Água home, para ser um Água nome da casa, chique. água da a água casa. da casa é torneiral, não é mineral. Nem é o da casa, porque a da equipamento- casa não pode ser não torneiral. é, A água- o equipamento... Tem uma lei que tem que ter a água da casa, mas a água da casa tem que ser filtrada. O equipamento, tem que ser isso está no direitinho. projeto de lei. O equipamento dá choque, a jornada é extenuante demais, o músico é obrigado a postar coisas na sua rede social. Tem mulheres, companheiras músicas, têm infecção urinária, porque não pode dar intervalo para ir no banheiro, porque o cara acha que vai esvaziar a casa. Isso é terrível. Então são condições de trabalho até assim subhumanas às vezes. E quem está ali numa casa dessas, chique, às vezes na Varjota, na Aldeota, não tem a menor ideia que isso aconteça. Então, longe do, assim, não é jamais... O sindicato é parceiro das casas que trabalham corretamente, que tratam bem o músico. Muitos até complementam o couvé. O couvé foi baixo, ele complementa o valor, sabe? Tratam o músico com dignidade, tem ali o direito a pedir o mesmo prato que o cliente pode pedir, né? Então, assim, é muito importante que a gente fale disso para a gente lembrar que as pessoas da cultura são trabalhadores da cultura, que precisam dessas medidas de proteção, precisa ter um Ministério Público do Trabalho atento, né? Como tá outros. Então, assim, é muito difuso, né? Casa que cancela show em cima da hora, o músico perde a data, perde o cachê, sabe? Casas que não pagam. Então, assim, a gente tem que ir lá, vai o advogado do sindicato, chega lá para propor o acordo, para receber o cachê do músico. É uma realidade muito operária mesmo, sabe? Assim, batalhadora, do dia a dia mesmo do sindicato. Importante, Dalton. Então é o seguinte, nós estamos fechando aqui mais ou menos o nosso ciclo, né, com essa tua trajetória, desde lá do Piauí, do Jaguari, passando por Canindé, vindo para Fortaleza, Farias Brito, Cristo, Faculdade de do Nordeste, Futuro e Memória, etc. E hoje, o que é que você está fazendo? Como é que você está trabalhando? Você está projetando? Tem um projeto também de Jazz em Cena, que você também não citou, mas esse também é um projeto já longo, de 10 anos, que você desenvolve, são shows que você produz. Isso, com músicos artistas cearenses, que tem, principalmente que trabalham nesse instrumental. universo do jazz. E da música
brasileira instrumental, da música brasileira vocal. Você faz em influenciado. vários espaços, produz em vários Principalmente no CCBNB. CCBNB Fortaleza nos acolheu. A gente iniciou o projeto no Dragão do Mar, 10 anos, né? E aí, com 2 anos, mudamos para o CCBNB, que foi uma casa que nos acolheu com mais condições de desenvolvermos o projeto. Embora no Dragão lotasse, era fila, era repercussão, imprensa, todo mundo adorava quando era no Dragão. Mas o Centro Cultural não teve essa sensibilidade. Fomos lá para o Centro Cultural Banco do Nordeste e fomos muito bem acolhidos, e até hoje estamos lá. Dia 20... Os shows ocorrem num dia fixo? Não tem um dia fixo, mas são de 1 a 2 shows por mês lá no CCBNB, sempre cedinho, porque a pessoa pode encaixar com outro horário, outro programa do sábado. Artistas cearenses com outros artistas cearenses, e vez por outra a gente tem a ousadia de convidar alguém, né? Assim, que também nesse sentido de alguém que tem dificuldade de circular. Esse projeto você produz sozinho, foi idealizado por você? Ceará, foi idealizado por mim. E temos um grande parceiro que é o Lucas Benedetti, produtor cultural, que é um grande elaborador de projetos. Legal. É um grande trabalho aí com a Bienal de Dança, trabalha com projetos lindos. O livro agora do Celso Oliveira, é um projeto dele. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para fazer um convite, porque na próxima semana vamos ter aqui o Nelson Bezerra. Sim, exato. Vai falar daquele livro dele sobre a cidade de Fortaleza. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Nelson é incrível. 80 anos. Oitentinha. Os 80 são os novos 60, né? A moçada tá massa. A gente trouxe o Maurício Enhorne para tocar no Jazz em Cena, 93 anos. Gaitista, pois maravilhoso. Nós estamos com vontade de trazer o Túlio Mourão para o Fortaleza Instrumental, 70 e tanto, quase 80. Você, Pingo, louva muito esse trabalho do Mourão. Estou atrás do Túlio Mourão, bicho, porque o Mourão tocou no Mutantes, então depois trabalhou com o Fagner há muito tempo. Total, então... ele fez aqui Guaramiranga, fez o Jazz ele fez e Blues. Ele fez também já, acho que Jeri e tal, mas estou aí tentando, que a gente vai fazer o Fortaleza Instrumental em outubro. Parabéns. Estamos na luta, coisa mas boa. Alta. Então, aí você está com jazz, está com Futuro e Memória. Esse projeto, no dia 20 de setembro, nós vamos recriar os 2 primeiros shows da história do projeto. Vamos fazer uma noite, uma rodada dupla, 20 de setembro, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Maravilha. Os 2 primeiros shows lá de agosto de 2015, com os mesmos músicos, nós vamos recriar. Do Futuro e Memória, o primeiro? Do Jazz em Cena. Do Jazz, esse é do Jazz. Celebrando os 10 anos. Vamos fazer uma exposição com os cartazes. Quem são os músicos desses? Os músicos são Márcio Rezende, Tiago Almeida, Carlinhos Ferreira, Hugo De Leon, trompetista, o maestro Luciano Franco, Davi Krebs, o André Benedetti. Só maestro. Vai ser Hermano Faltz. Os comemorativos dos 15 anos. Dos 10 anos. Dos 10 Jazz anos. em Cena. Né? Vamos fazer uma exposição de cartazes do projeto, porque os cartazes são feitos pelo Caio Castelo, que é um gênio, um mestre. Músico também. Os cartazes são lindos, é um grande compositor, é proprietário de estúdio, arranjador, produtor. E ele é designer e faz os cartazes que são belíssimos, todo mundo elogia. Nós pegamos já 20 cartazes dessa trajetória de 10 anos, vamos ter a exposição. Vamos ter uma exposição de bordados feitos por uma espectadora do projeto, que é assídua, que ela disse, olha, eu queria fazer algo para também comemorar os 10 anos. E ela é integrante de um grupo aqui que trabalha com bordado, né, e faz exposições, então ela vai pegar também 10 desses cartazes. Tem uma exposição que ele fez sobre recentemente. Vai transformar em bordados. Estava na Segás, teve no Cariri. Eu não sei quem é esse grupo. Sim, a 4 mulheres. Virgínia Fukuda. Muito legal, parente do nosso Marco Leonel Fukuda, né? E é uma grande espectadora, assim. Então, são ações e vamos ter uma homenagem a muita gente assim da cena daqui, como o professor Lemen, que é um grande veterano. Aqui jazz, que ainda tem um programa, né? Tocado agora pelo Maurício Matos, o Carlos Couto e o César Bezerra. Encontro com o Jazz. Segunda, quarta e sexta, 21 horas. Universitário. Incrível, maravilhoso. Formou, né? Muita gente, muitas gerações de ouvintes. Então, vamos homenagear os técnicos, os espectadores, sabe? Então, para marcar esses 10 anos mesmo de uma temporada. Na temporada a gente via que tinha um festival de Guaramiranga no Carnaval, e há 15 anos o Guaramiranga já tem 26 anos. E há 15 anos o Choro Jazz, que é novembro, dezembro. E ao longo do ano os músicos ficavam precisando desse espaço, né? Porque as casas, elas querem mais uma música de fundo, uma música ali para as pessoas jantarem, acompanhar ali. A gente perdeu o Café Palhuca, que era a nossa casa de jazz por excelência, que as pessoas iam assistir ao show, né? Temos agora a promessa de uma casa que vai abrir, que está prometendo ser uma casa de música, de shows, nessa linha, né? Ali também na Aldeota, mas ficava o ano todo o público querendo saber onde tinha jazz e os músicos querendo tocar com liberdade e tocar no teatro, tocar para serem escutados plenamente, né? Não para música
sabe, novamente, nada contra, uma função importante, garante muito trabalho, Lógico. né? Ajuda muita gente do público que não é imediatamente da cultura a conhecer os músicos, né? É um trabalho importante também, mas é diferente estar no teatro, com a atenção das pessoas, como é no CCBNB. Então vamos ter um estilo aí musical que procura a primazia, procura Sim. o amadurecimento, procura a profundidade, né? tem muito da música no negra, sentido mais né? amplo do jazz, o que é isso? A herança né? mesmo negra, afro-americana, a improvisação, cada músico trazer a sua bagagem, se encontrar, e aí eles se tornam mais ali naquele momento, né? Que diga nosso Laurindo Almeida. Muito, Rapaz, muito. é Nossa, incrível. Ali é o começo. Ali ali era 50 e tanto, ele Sim. nos Estados Unidos já. Ali é a base da bossa, essa mistura do samba com jazz e tal, que é um músico pouco conhecido, inclusive, no Brasil, né? Porque se você perguntar qual é o músico brasileiro que ganhou 5 Grammys, ninguém vai dizer. As pessoas não sabe. vão saber. Mas foi ele, né? Ou vão arriscar Gilberto Gil. Ganhou 5, né? Com trilhas e com tocando e tal. Então é uma música rica, né? Demais, muito rica, de muita perseverança, de E a gente vê que já teve nesse período de 10 anos, já tinha assim, muitos espectadores se tornaram artistas na nossa cena, que hoje estão aí mais consolidados, né? Então, assim, era um sonho de ter uma temporada permanente de jazz em Fortaleza. A gente conseguiu concretizar isso com a ajuda desses grandes músicos, né? Esse parceiro incrível que é o Lucas Benedetti. E aí, Pingo, estamos lançando esse ano também o nosso disco de parcerias com o Sardinha. Pois é, isso que eu queria perguntar. Quais são Sardinha. os projetos assim, mais novos que estão aí? A gente está indo para BH agora, eu, Facebook. Luciano Franco e Edinho Vilas Boas. Nós tivemos uma temporada em Salvador de uma semana, fizemos 7 shows. É o show Aí dele vamos qual é agora, específico? Um show que mistura músicas dos 3, e aí o Edinho e o Luciano no palco, né? Vamos fazer lá o Festival Nacional da Canção, o FENAC, que Ele o vai Edinho... participar com uma música. eu tenho uma música, o Edinho tem outra, a Claudine Albuquerque tem 2 no festival, e a gente Você esqueceu, mas você ganhou aqui o festival aqui de Fortaleza. De Fortaleza, né? Parceria sim. Com o Menescal, o querido Menescal, meu parceiro de 87 anos. Não diz que os 80 são os novos 60? Menescal é porta-voz da Bossa Nova. O Menescal, rapaz, ele chegou pro pro Luciano lá em Guaramiranga e disse: Luciano, vocês estão fazendo aí a melhor música, as melhores coisas que eu tenho ouvido. Você me empresta aí o seu letrista? Aí tu fez uma parceria. Aí fizemos algumas canções, temos legal, algumas porque canções. O Menescal, né, cara? Um grande produtor musical, muitos anos nas gravadoras. E um gentleman, um cavalheiro, Pingo. E ele passa, não conheço, mas ele passa essa ideia de um cara, com 87 anos, ele é absolutamente prático. Ele, vamos fazer isso, vamos gravar assim, vamos fazer assado. A pessoa não tem mais tempo a perder. Então, assim, 87... Então, ele é muito decidido no estúdio, nos ensaios, nos projetos. Aí que ano foi que você ganhou o festival lá? Foi agora o quê? Foi a segunda edição do festival, faz né? uns 6 anos. Foi acho que 4 antes anos. Da pandemia. Foi antes. Foi um pouquinho antes. Qual é o nome da música? Foi 19. A música se chama Canção Pra Lhe Encontrar. Tem aí algum registro? Tá aqui no também. No YouTube, é? Tá no link com o Marcos Lessa, grande intérprete. Canção Pra Lhe Encontrar. Segura um pouquinho, porque a gente pode terminar o programa com essa música. Mas aí tem, além desse projeto do Sardinha, tem um projeto... Sim, aí esse projeto eu preciso destacar, agradecer muito a Bárbara Sena, filha do Sardinha, grande cantora, compositora, violonista, pela confiança que está nos dando. Ela gravou já a faixa dela do disco, ela canta uma das músicas. O Zé Renato canta outra. São as músicas dele. Músicas do Sardinha com letras minhas. Ah, que então, maravilha. assim, você fez isso aí, em vida, isso, em vida. Você Só vinha que por todas essas correrias, e ele também, Sardinha, né, dizia... Não, a gente precisa de um projeto, de um patrocínio. Eu digo, Sardinha, vamos gravar. Eu vou fazer só isso aqui antes, vou fazer aquilo. Entendi. E aí ele partiu e não teve esse tempo, né? Ele sempre priorizou os discos dos outros. Mas é muito legal isso aí, esse projeto é muito bacana. Ele nunca cuidou, assim, quase nunca cuidou da própria obra. Ele priorizou muito os discos de todo mundo, né? Ele fazia a direção do show de todo mundo, fazia os discos. De Fausto Nilo. E gravou pouco, né? Assim, a obra dele é imensa. Graças a Deus o Pedro Madeira reuniu lá no Songbook muitas músicas, e a Bárbara está fazendo um levantamento agora. Então tinha música dessas que a Bárbara mesmo não conhecia. Músicas que a gente fazia e ia comemorar ali na José Sombra 251, na casa dele, que ele dizia que até a casa era musical, era 251. Ele olha aqui, ó. E aí ele se animava, ele dizia, olha que parte B linda, eu podia
ter feito assim, podia ter feito... Mas fiz assim, olha que incrível. Ele se empolgava. Aí tu tinha isso gravado? Aí tínhamos isso, as letras todas, e aí estamos gravando. Legal. O Zé Renato, do Boca Livre, gravou uma faixa, ficou linda. Maravilha. Os arranjos são do Luciano Franco. O Renato Braz gravou outra. Então, assim, a Tereza Raquel, Que maravilha. sabe, a Bárbara, e temos outros colegas aqui que estão Maravilha, gravando. parabéns. Não, o Sardinha E a merece. gente precisa, 3 anos pessoal. depois da partida do Sardinha e do Luizinho Duarte, que foram muito próximas, né? Questão de dias ali, foi um baque para a nossa cidade. 3 anos depois, nem Secult4, nem Secult, nem ninguém está com um projeto de salvaguarda de memória da obra desses artistas, de divulgação. O Luizinho gravou 1% do que ele compôs. Tem estantes, a Lu Basile, o Heriberto Porto, tem ali estantes recheadas de músicas do Luizinho, de partituras. E a gente precisa muito disso, muito mesmo. Se não for feito, sabe, essa obra corre risco sério. Verdade. Então, 3 anos depois, já era tempo de se ter feito um projeto consistente para isso, né? Com auxílio mesmo de especialistas, para buscar as partituras, digitalizar, colocar na internet, escolher músicas para serem gravadas, porque o Luizinho é um mar, é um oceano, né? O Sardinha também produziu muito. Então vai ser uma pequena contribuição nossa para isso, e em breve vem um disco também de parcerias com o Luizinho, aí já juntando maravilha. outros parceiros dele, Ótimo, como o Richel Martins. Trabalhar essa memória desses artistas. Para que a né? gente tenha músicas deles gravadas, Ótimo. tocando. E esses nomes, né, sejam reverenciados, e tenham a Muito, sua memória revisitada, né? E o Sardinha é esse cara, grande mestre, né? Assim, a gente Quero- precisa muito dessa obra viva, né? Pulsante aí. Quero agradecer demais. Agora é o seguinte, Viva, mas assim, o homem tem 44, mas é porque ele começou com 10, né? Então, soma mais uns 20, então tá no meio dos 80 também da Eita, galera aqui. pílula. Pelo menos dos 60, né? Porque é sempre prematuro ali, né? Passa com 15, começa... Então, já tem aí uns 30 anos de pílula. história. Cara, quero agradecer. Obrigado se a você, acrescentar alguma Pingo. coisa, Parabéns. acrescente aí, meu irmão. Não, só agradecer mesmo a você, agradecer aqui ao partido, a todo mundo que está aqui no estúdio, a todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que é fundamental que a gente tenha mais projetos de depoimentos. A gente começou falando nisso, né, da importância dessa salvaguarda e de como a memória ainda parece um luxo, né? Pois assim. é, quase ninguém deve saber que o Seu Existe tem Piauí. Olha aí, exato. Quase ninguém. E tá, tem né? coisas que a gente vai descobrindo assim, aqui, né? Futuro e memória, né? Muitas vezes a gente ouviu falar, puxa, não, o Ceará ele precisa sempre do novo, né? O raciocínio do novo, ele não consegue ter memória, ele destrói o São Pedro, né? Ele destrói o Castelo do Plácido para fazer um supermercado, ele destrói o Casarão para fazer um estacionamento, né? Então, assim, o futuro e memória ele também é uma provocação nesse sentido, né? E a Tete, com a sua presença de espírito, né? Ela, quando gravou esse especial Futuro e Memória 2, foi entrevistada lá na Vovó Dedé, ela disse, olha, eu acho ótimo esse projeto, porque ele une 5 gerações e tem as pessoas como a Tereza Raquel, super jovem, né, que canta também no projeto, que são o futuro. Eu já sou quase memória. Aí a gente se arrepiou, como agora aqui. É verdade, sabe? cara. Com a Porque sensibilidade da Tetinha, assim, tipo, eu já sou quase memória. Então é um prazer poder participar, estar junto. E assim, tem muito mais aí para fazer. O ano passado foi muito dedicado aos 80 anos do Roger, da Tete, né? O Fausto comemorou agora também em Guaramiranga, seus 80, né? Então eles estão agora aí com esses... O Roger tá filmando lá em BH, vem aí um longa o Roger não novo, para, né? né? Sempre... Tem muita música, lançou o disco com o Vitoriano, né? Que a gente quer mandar um o abraço Roger, grande o pro Roger Vitoriano. é incrível. Agora, não, E é isso, essa geração tem muito a produzir, sabe, Pingo? Muito. A gente só precisa de oportunidades, de espaços, e que também, assim, quem tem poder de escolha, né? Lembre disso, cara, vamos aproveitar essas pessoas, não vamos deixar para fazer a nota de pesar, sabe? Até porque vamos fazer agora, tem que vamos ser no homenagear presente, agora. né? É. Não, essa coisa que você colocou aí é incrível, porque se o bem material, se o patrimônio material é tão visivelmente destruído, né, numa cidade que tem uma praça principal com 5 visões de 5 décadas, 5 formas, então imagine o imaterial, que é volátil, que não tem lastro, que desaparece com esquecimento. Então é diferente. Então é muito realmente complexo, é uma situação que nós temos, com um déficit que nós temos de construção dessa memória, de registro, de salvaguarda, mas a gente vai construindo, como você nos seus projetos, a gente dá uma contribuição também, e cobrando. Porque eu mesmo aqui no programa, eu sempre que tem essa discussão, eu cobro da Secult, cobro da Secult4, cobro que eles saiam do discurso num momento especial que você tem um governo Lula maravilhoso no campo da cultura, que nunca nós tivemos tantas verbas, né, tanta
intenção de uma política abrangente, Exato, Lei que Paulo que Gustavo. chegue na base, que seja na ponta, mas é preciso que os gestores tenham uma consciência que não é só dinheiro. Exato. Não é só dinheiro, tem que ter a consciência da valorização, visão. Qual é a visão da Você Secutifor aqui? A gente falou do Sardinha e do Luizinho. Se eles tivessem deixado um depoimento amplo, abrangente lá no MIS, olha como seria valioso. É uma coisa tão simples chegar lá, chama um artista para deixar. Aqui, Sabe, por exemplo, não depende de dinheiro isso. E a gente cobra isso do MIS desde o início da nova gestão do MIS, isso não sai. Mas as pessoas dizem que eu bato, mas eu bato pouco. Porque se eu for bater muito, eu bato. Porque, por exemplo, quantas apresentações os Maracatus de Fortaleza fizeram esse ano? Quantas? Exato. 2. Olha só. Uma no Carnaval e outra no dia 25. E é um discurso de valorização, que é importante a cultura, mas não fazem efetivamente. Exato. Não fazem, não tem uma política efetiva. Então, não é a mesma São as contradições, né? É a coisa do cotidiano, da vida mesmo. E aí é que né? entra, você se instala em cargos desse, vai andando de um cargo para o outro, se instala uma dança de cadeira, você perde o contato com a ponta, com a realidade. Você deixa de estar lá para ver o sofrimento das pessoas, a ansiedade, a tristeza que elas têm, o desalento. Você estando ali vendo, estando perto também nos momentos de alegria, a estreia de uma peça, a estreia de um show, o lançamento de um disco, você adquire empatia. Você vai voltar para a sua cadeira e procurar fazer geral, mais. O grande público, mais empatia ela acontece a partir de um político. Não é que, isso não quer dizer que a gente não reconheça os avanços. Claro. Que você tem editais, que você tem uma dinâmica, equipamentos, que você tem toda uma busca para isso acontecer, uma estruturação da secretaria. Por que não ter feito uma mediação para discutir a vocação dos equipamentos? Pois é. Então, isso não foi feito. O MIS já poderia estar lá o depoimento do Sardinha, do Luizinho. Agora não pode mais, eles já partiram. O presidente então vamos ouvir os que estão aqui. O presidente MIS esteve aqui, deu o depoimento dele da história de vida dele. Veio para cá e viu no programa. Então, e ele disse... Macaúba, Roger, ele disse Luciano aqui no Franco. programa, que é um querido, que é o Silvio, né? O fotógrafo que está lá no MIS, como é o nome? É o diretor lá do MIS. Silas de Paula. Ele esteve aqui, contou a história dele. Foi meu professor na UFC. E ele disse um momento aqui, eu disse, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Olha só. Mas contou aqui, quer dizer, é simples, uma coisa simples, a iniciativa do PT, do nosso presidente Coni, da gente, mas que já são quase 100 programas. Mas, Dalton, quero agradecer 100 programas, demais. Pingo, já? Quase. Eita. De 2 horas, a gente multiplica aí, dá bem 200 horas, né, Danilo? Já manda esse material pro mês. E Vlamir vai fazer aí um presente, entregar um presente para você. Obrigado, Vlamir. Que é isso. O nome da arte militância aqui. Que maravilha, hein? Um retrato aí, uma frequência sonora aí. Que maravilha. Olha aí. É monárquico, né? A dinastia do Piauí. Que maravilha, viu? Olha aí os traços aí. Que emoção, viu? É um muito presente ainda. Muito grato mesmo. Fico, emocionado aqui. Obrigado, viu? Valeu. Parabéns aqui. Vamos terminar, então, tá aí o desenho com a música, né? Pingo, e bote quente, viu, Pingo? Um parceiro, parceiro com ele. Não, Você perguntou o que a gente queria falar no fim, eu queria 2 pontos bem rapidinho. Diga aí. Mandar um abraço pro seu parceiro, nosso querido Alain Mendonça, que recentemente se chateou muito corretamente com mais um episódio de falta de cuidado, né, de quem faz a política cultural no nosso estado. Não custava nada ter dado um telefonema pro Alain e pra turma do Movimento Bora para dizer, olha, estamos pensando em fazer um festival chamado Bora. Que, inclusive, esse festival não teve maracatu. Pois é, não teve maracatu. E não tem o 60 mais também. Legal, avançou muito, tem colegas negros, jovens, né, massa, muito legal, muito bom, periferia está representado, massa. Mas os 60 mais precisam estar presentes, a música instrumental, os 60 maracatus. Mais a nomenclatura agora, os nossos... Eu sou 60 mais. Você é 60 mais. Isso. Eu nem não e o nosso querido Quer dizer Alain, que agora eu vou dizer. Ele sentiu o muito. Pessoal do 60 mais. Sou eu, A gente tá lá no nosso documento para Secult for entregues, pelo menos uma apresentação de um artista ou grupo 60 mais por mês em cada equipamento. E isso não é feito. Por quê? Sabe, plenamente eu estava contemplado. Plenamente exequível. Mas o Alain Pingo, ele sentiu muito a dor desse processo. Para as pessoas podem parecer algo simples, né? Eu, inclusive, o aconselhei a forma como ele deveria se conduzir. O pai dele sofreu doente. muito e ele não merecia isso. O pai dele doente. Ele é Só esclarecendo, gente. O Alain é um Bora gênio, foi um né? movimento que existiu aqui há 10 anos atrás, reunindo 2010 a praticamente 2012. 100 artistas. Isso. Lançaram um disco, se reuniam todo domingo no Passeio Público. E a Secutifor, através do Instituto de Iracema, lançou um festival chamado Bora.
Mas não discutiu com o pessoal e não fez assim uma referência a esse movimento, nem convidou, nem nada, como se não tivesse existido. Passou por cima totalmente. Foi apagado. O que é um equívoco, né? Porque você devia reconhecer, se quer usar o termo, porque infelizmente o movimento não registrou. Não, pode usar. Mas não é sobre o registro do termo, é sobre o esquecimento mas se tivesse do movimento. registrado, não poderia usar. Pois é, mas o ponto usar. do Alan nem é esse, é mais a falta de lembrança assim, mesmo. É a falta o apagamento. Mas é porque se ele tivesse, você vê como é que é o daquela nível geração. das coisas, né? É. E a outra coisa... E a outra coisa era destacar que eu sempre falo que o Pingo de Fortaleza é responsável sozinho por metade do PIB da música do Ceará. Porque ele produz livro, disco, filme, festival, documentário, agora está aqui quase 100 programas. Então, assim, as pessoas às vezes dizem que a gente precisava de mais Daltons para a gente precisava de mais Pingos. Rapaz, Daltons e Pingos. Isso sim, a gente precisava de mais Pingos. Eu digo, Dalton, ninguém aguenta, ninguém aguenta nenhum. Agora o Pingo... Não, esse Dalton é fera. Ele fala assim comigo, o Pingo é metade do PIB da música do Ceará. Mas é o cara que começa 5 da manhã a mandar as coisas no WhatsApp, é o primeiro. O Pingo quando você abre, já tem lá um negócio no show. E olha, as histórias todas, a salvaguarda, o cuidado que você tem com a memória, Pingo, sabe? A geração do Guaraci, do Bernardo Neto, né, do Ronaldo Lopes, assim, né, os nossos nomes, assim, para além do eixo Aldeota Praia de Iracema. Muitos que estão partindo, como Moza de Barroso, né? Nosso grande mestre Oswaldo. Mas, Dalton, cara, parabéns aí, muito obrigado a você. Foi muito massa ter vindo aqui, veio nos socorrer, nos ajudar. E eu quero terminar mostrando uma música sua com um ícone, né? Porque é esse seu diálogo com toda a música brasileira através do Menescal, que é... Querido parceiro. Parceiro da Bossa Nova. 80 mais. 80 mais. Isso aí já é quase 90 mais. Cadê? Tem áudio? Tem imagem só? Olha aí. Essa é a apresentação do festival, né? Na final. Aumenta um pouquinho daqui. Noites de paz, esperança de outra vez se encontrar. Sempre tempo de se acreditar. O que há de melhor pra nós dois ainda está pra chegar. Legal, com Lessa. Encerramos aqui o bate-papo aqui com a história de vida, um pequeno trecho da história de vida, né? Pequenos relatos da história de vida. Dalton Moura, obrigado, Dalton, obrigado, gente. Obrigado, Pingo, obrigado a todo mundo. Compartilhar, obrigado, Vami, Papinha, Danilo. Viva a música do Ceará. É isso aí.